contra Esporte Clube São Bernardo. Este é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, tá certo, cabeção? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Sim de Táxi, Autoposto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo da Barão de Itapura, Restaurante do Dadá, diz que entregas pelo WhatsApp 997883821. E você sabe, né? Sábado é o Dia Mundial da Pizza e pizza é no Dadá. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. 19-2514-1171. Com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do nosso querido Eduardo Rodrigues. O trepidante, o famoso Bolacha, às 2h37, ao lado de Roberto Marcondes, ao lado de Marcelo Corsato, com a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. A partir de agora, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. A partir de agora, vamos girar os destaques da nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. 2h37, deixa eu pegar o primeiro destaque. O primeiro destaque, expectativa, eu quero Roberto Marcondes. Procura a vinheta do Marcondes aí, essa vinheta, eu não sei o que é mais clássico, viu, meus queridos ouvintes. Eu não sei se é a vinheta, essa vinheta deve ter uns 30 anos. Marcelo não pode falar, Roberto Marcondes, não chamei ainda, mas que o Bolacha está fazendo assim, acho 40 anos. 40 anos só a vinheta. Quer dizer, o cara é clássico, né? Solta a vinheta aí. Roberto Marcondes. Ah, isso aí é nostalgia pura do rádio. Fala, Marcondão, como é que você tá, velho? Tudo bem, Carlos? Um abraço a você, ao Marcelo, ao Eduardo, aos meus amigos da Rádio Futebol Interior. Uma grande rodada com equipes tradicionais do futebol de São Paulo, que brigam, que insistem, né? Insistem de forma persistente, mais do que nunca justa essa insistência de voltar à Série A2 do futebol de São Paulo. Tem uma situação diferente no cenário do futebol do estado de São Paulo. Por exemplo, o MAC está buscando a segunda fase seguida e está batendo na trave toda vez. Tem um Paulista de Jundiaí que fez um investimento alto com o Camilo e hoje pega um time que também briga pela classificação, que é o Catanduva, lá em Catanduva. Sim. Presidente, padre, presidente, prefeito. Manda na cidade, literalmente falando. E é um time muito forte também, o Catanduva. E, evidentemente, o nosso jogo, que é a União São João de Araras contra o São Bernardo, também valendo vaga. São 4 times para 2 vagas. E hoje, infelizmente, né, times que estão aí brigando para evitar o rebaixamento, Francana, que teve acesso, Itapira, Desportivo, que para mim é uma surpresa, sempre fez bons campeonatos, esse ano foi muito mal, brigando para evitar o rebaixamento, e quem já foi para a Rosa foi o União Suzano. Exato, Marcondes. A gente está falando aqui de time de tradição, né? A gente tem campeões brasileiros aqui neste campeonato brasileiro nesse campeonato paulista da Série A3. Tem. Temos União São João de Araras, isso, campeão brasileiro de Série B. Isso aí. O Paulista de Jundiaí. Copa do Brasil, ganhando do... Paulista ganhou do Santo André? Não, do São Caetano. Paulista final. Do Fluminense? Paulista ganhou do Fluminense. É verdade, quem ganhou do Flamengo foi o Santo André. É isso. No Maraca. Isso, exatamente. Quer dizer, tem times aqui, União Barbarense, campeão de Série C de Campeonato Brasileiro. Enfim. 15 de Jaú, muito tradicional. Marília, então, pelo amor de Deus, uma torcida apaixonada. É isso aí. Cara, times, o Catanduva, times de expressão aqui, Rio Branco. Português Santista, recentemente campeão da Copa Paulista. Exatamente. Que é um campeonato maravilhoso no segundo semestre. Disputou Copa do Brasil até tempos atrás, já disputou Série A1. Só gente grande. Só gente grande, a Francana, meu Deus, a veterana. Quantos campeonatos de Série A1 disputando aqui com os times de Campinas, o Bandeirante de Birigui também, grande Bandeirante de Birigui, enfim, o Rio Claro, né, que também já tá na briga, né? Tá na briga, o Rio Claro tá entre os 8, enfim, times de muita camisa nesta Série A3 do Campeonato Paulista. 14h, mais 41 minutos, e quem vai acompanhar tudo isso de perto é ele, que vai trazer o placar ao vivo aqui dos canais Futebol Interior.
Marcelo Corsato. E aí, Corsato, ligadinho no Placar ao Vivo Futebol Interior Rivalo, nesta última rodada da primeira fase da Série A3 Rivalo do Paulistão. Corsato. É isso, Carlos. Grande abraço para você, pro Marcondes, pro Bolacha, aqui para nós paulistas, biscoito pros cariocas. Exato. Né? É bom sempre explicar, né? Porque a internet ela não tem limite. Né? Sim, então um abraço para você que está acompanhando a nossa transmissão da Série A3, especialíssima, né? Marcondes falou dos times aí, são, na verdade, 5 times disputando 3 vagas, né? 5 times disputando 3 vagas, porque tem São Bernardo, Rio Claro, União São João, Catanduva e Paulista com chances aí de ficarem com as últimas vagas. O jogo que a gente faz, que é o São Bernardo com União, se der empate nessa partida, os dois se classificam, mas para isso o jogo entre Catanduva e Paulista tem que terminar empatado. Porque, por exemplo, se der empate entre São Bernardo e União São João, São Bernardo iria a 23, certo? Se o Catanduva ganhar, ele vai a 24 e aí ele tiraria o União São João, que ficaria com 22. Ele passaria não só o São Bernardo como o Rio Claro e colocaria o União São João na 9ª colocação. Então é assim, para esse jogo aqui o empate valer para os dois times, tem que dar empate necessariamente entre Catanduva e Paulista. É claro que tem o jogo do Rio Claro contra o União Suzano, mas o União Suzano já está rebaixado, né? Então, a possibilidade, se a gente fosse fazer aquela apostinha nas bets, na Rivalo, por exemplo, né, vai pagar 10 vezes mais na vitória do União São João do que do União Suzano do que do Rio Claro. Exato. Então vamos lá, os jogos são os seguintes, todos começam às 3 da tarde e vai ter aquele protocolo, né? O quarto árbitro fica com o celular para receber autorização para passar para o árbitro, quando todos os jogos começarem no mesmo momento. Portuguesa Santista e União Barbarense, a Portuguesa já é a líder da primeira fase, vai terminar a primeira fase na primeira colocação. União Barbarense tenta ficar entre os 4 melhores, pode chegar até a 3ª colocação, mas pode terminar na 8ª se perder também, dependendo de outros resultados. Então é um jogo muito importante também lá em Santos. Esse jogo também pega fogo, Catanduva e Paulista, foi o jogo que o Marcondes falou e a gente destacou aqui. Quem vencer aqui provavelmente estará classificado, né? Provavelmente não, vai estar classificado, qualquer que seja o resultado, quem vencer se classifica. O Desportivo Brasil, que é uma equipe que está ali na luta pela degola, tem chances de escapar do rebaixamento, se vencer vai a 11 pontos, e aí passaria, dependendo de resultado, Francana e Itapirense, e depende desse jogo contra o 15 Jaú, que é o 4º colocado. O 15, ele pode chegar a 27 no máximo na 3ª colocação, mas o 15 também já está garantido na próxima fase. Lá no Bento de Abreu, estádio que o Marcondes conhece todos os buracos, o Marília vai encarar a Francana. O MAC é o 2º colocado, né? Ele não consegue chegar na primeira colocação, mas se ele perder para a Francana e o Rio Preto golear o adversário, o MAC pode ir para a 3ª colocação. O Rio Preto precisa fazer pelo menos 4 gols para tomar a posição do Marília, e o Marília precisa perder o jogo da Francana. É aquela história das apostas. Se você for fazer uma apostinha, é claro que a Francana vai pagar mais de 10 vezes do que o time do Marília. Esse jogo aqui é um jogo que não vale nada, a gente pode considerar um jogo do campeonato de Nárnia, de Saturno, né? Porque Bandeirante e Rio Branco jogam só para cumprir tabela. O Tigre é o 11º com 16 e o Bandeirante é o 12º com 15. Os dois times já estão garantidaços na Série A3 na próxima temporada. O Rio Claro pega o União Suzano. Na estreia do Alberto Félix. Terceira passagem dele no comando do Rio Claro, pode ser um jogo único, né? Dependendo dos resultados da rodada, ele pode ficar fora da próxima fase. Mas a tendência é que se classifique. Eu acredito que os times que jogam em casa hoje garantem vagas. Então, Alberto Félix, que estava na Série A2, pela Inter de Limeira. Isso aí. Começou o trabalho na Inter de Limeira. Eu acho que os times que jogam em casa que dificilmente deixam escapar essa oportunidade. E por isso que eles querem ficar entre os 4 primeiros para mandar a próxima fase, Então, as quartas, em casa no jogo da volta. Rapidinho sobre essa questão de em casa, fechar em casa um duelo. Eu sou muito contra essa situação,
porque para mim, num duelo de ida e volta, o primeiro jogo, para mim, ele vale 80% do confronto. Exemplo, o ano passado, vale porque está na briga aqui, e Sertãozinho está brigando para o acesso na Série A2, o Sertãozinho fez um jogo em casa e ganhou por 2-0 do MAC. E o MAC tinha que... E o segundo jogo era em casa. O goleiro do Sertãozinho pegou tudo e pegou, inclusive, um milagre aos 45 do segundo tempo. O MAC fez 1-0, não fez o segundo. Então, o jogar em casa, na minha opinião, ele é muito relativo. Verdade. Se você ganhar bem um primeiro... Quantas decisões você resolve a parada no primeiro jogo? Verdade. Porque você fazer o resultado no primeiro jogo, um resultado até inesperado, tudo bem. Mas você precisar, por exemplo, fazer 2, 3 gols no segundo jogo, você já entra com a responsabilidade, né? Até um gol de vantagem é gigantesca a vantagem. Sim. Por quê? Pra você marcar um gol no adversário, porra, é complicado. Você tem que fazer um pra ficar igual, pra depois você buscar a vantagem. E você ganhando, você joga pelo empate no jogo da volta. Então esse lance, tem que ficar entre a questão de ficar entre o 4 é muito mais psicológica e jogar pra torcida, na minha opinião, do que efetivamente colocar ela em campo. Verdade. Ó, seguindo aqui nos jogos da rodada. Só um detalhe. Nós estamos com uma cobertura hoje também muito importante, não só em todos os jogos do campeonato A3 Rivalo, mas também a nossa equipe do Instagram, com mais de 4 milhões e meio de acessos. Nosso Instagram aqui do Futebol Interior. Boa. Hoje nós estamos com o Pedro Lino, com o Davi, estão em Araras, com o timaço da Rivalo, com todas as informações do jogo. Você terá, portanto, no nosso Instagram, que é no Futebol Interior. Siga, faça a inscrição. Nós estamos batendo 250 mil inscritos, com 4 milhões e meio de visualizações. Parabéns. Futebol Interior. É isso aí. Parabéns para a Luísa, pro Davi. E agora tá com o Pedrinho lá, que até emagreceu 1 grama para chegar a poder fazer o vídeo hoje. É isso aí, sensacional. Ó, no Chico Vieira, a Itapirense encara o Rio Preto. Então é o seguinte, a Itapirense luta contra o rebaixamento, aliás, lá em Itapira o bicho tá pegando, porque os caras saíram no tapa lá no jogo contra o União São João. No final do jogo, o bicho pegou, precisou da turma do Deixa Disso, jogadores do Itapirense. Itapirense e Rio Preto. Itapirense precisa vencer para não depender do resultado do jogo do Desportivo Brasil. E o Rio Preto, se vencer de goleada e o Marília perder, vai para a segunda colocação nesse campeonato, mas o Rio Preto já está garantido na próxima fase. E o jogo que vamos transmitir, União São João e São Bernardo. Repito, se der empate e o jogo entre Paulista e Catanduva também terminar empatado, as duas equipes estão garantidas na próxima fase da competição. Então, nas quartas de final, o primeiro encara o 8º, o segundo o 7º, o terceiro o 6º e o quarto o 5º colocado, Carlos. Tá certo então, tá aí o Marcelo e o Marcontes trazendo informações importantes para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior, para esse jogo entre União São João e São Bernardo. A bola vai rolar já já e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Faltando 11 minutinhos para as 3 horas da tarde. 11 para as 3. É a 15ª rodada, Série A3, primeira fase do campeonato. É isso, primeira fase do campeonato paulista da Série A3, que teve início no dia 23 de janeiro. É isso. Esse é o jogo. 23 de janeiro e término no dia 26 de abril. Campeonato que tem como artilheiros o Johan, da Portuguesa Santista, e o Daniel Cruz, do União Barbarense. E não joga hoje. Com 7 gols. Do jogo de hoje aqui, o mais próximo da artilharia é o João Guilherme, do São Bernardo. Mas eu estava dando uma olhada aqui, o João Guilherme está no banco de reservas, é o camisa número 19. Ele tem 5 gols na equipe do São Bernardo, é o mais próximo aqui da artilharia na competição. Tudo pode acontecer, ele pode entrar, fazer aí um monte de gol e assumir a liderança da artilharia, assumir a artilharia da competição, né? Se ele continuar no campeonato, então, aí ele pode brigar pela artilharia aí com o Daniel Cruz e com o Johan, porque a União Barbarense é um dos times classificados, a Santista é o outro time classificado, Marília também está classificado, Rio Preto também, equipes que já estão classificadas, o Rio Claro quase classificado, né? Não dá para garantir ainda matematicamente, mas está basicamente, e não matematicamente, mas virtualmente classificado o time do Rio Claro.
Tem um tempinho aí, Carlos? Vai. Só para a título de curiosidade, né? A próxima fase estaria assim se o campeonato terminar do jeito que terminou a penúltima rodada. Sim, Na próxima fase, a Portuguesa Santista encararia o União São João de Araras, o Marília pegaria o Rio Claro, o Rio Preto, que é o terceiro colocado, enfrentaria o Esporte Clube São Bernardo e o quarto colocado, 15 de Jaú, o União Barbarense. Portuguesa Santista, Marília, Rio Preto e 15 de Jaú jogariam a segunda partida em casa. Tá vendo aí, ó? Olha quanto confronto bacana, né? E o Só gente grande do interior, hein? e o 15 de Jaú, que o ano passado tava na 4ª divisão, né? Não. Não, 15 tava, jogou com o Independente de Limeira, pô. Lembro de um jogo Independente 15. Não, o 15 não. Só O 15 fez A3 ano passado. Fez a 3? Fez. Então foi ano retrasado que ele fez. Que eu lembro um É. jogo, inclusive, você transmitiu na Federação Paulista de Futebol. E o 15 de presidente. Jaú, E Independente. o presidente do 15 é de Campinas, é o Careca. É o Careca Paiva. É o Careca Tenho ele Paiva. no Facebook. É o Careca Paiva. Presidente do 15 de Jaú? É, e já faz muito tempo. Muito tempo. Os investidores do 15 de Jaú. Sou daqui da região. Não, os investidores são colombianos. São Só que colombianos? trabalham com café. Caramba. Tem 2 jogadores da Colômbia lá. Isso, é isso aí. Muito Tem bem. muito dinheiro. Assim, pra divisão, tá? Vamos com Bom, calma. tanto que o número 10 do 15 de Jaú é o Rifle. O Rifle, pra quem não sabe, colocou o James Rodrigues no banco de reservas nas categorias de base. É, isso aí. Tem Tá bom, vamos seguir aqui. 8 para as 3 da tarde. Ué, é verdade, a ué. informação. Quem jogou mais, Kaká ou Harrison? Não, mas eu tô falando Kaká que... era a reserva do Harrison. 8 Quem pras jogou 3. mais? Elvis ou Torres? Elvis da Ponte ou Torres do Guarani? Claro que é o Elvis, pô. Não tem nem Ah, você comparação. tá doido. Claro que é o Elvis. Para. 7 minutos para as 3 horas da O coração foi tarde. mais alto. Intervalo. Não, jogou Falou mais. mais alto. Jogou muito mais Ah. bola. Pega os números do Elvis Não, e os pega dois os números, jogaram nada. Pega os números do Diego O Torres. Elvis só fez marketing. 7 para as 3. Discordo, mas respeito. O Elvis é muito melhor muito do que melhor. o Diego 100 Torres. vezes melhor que o Elvis Diego ou Torres. Fumagalli? Elvis. Ah, vocês estão loucos. 7 Derruba pras esse 3. negócio aqui, ô, tá 7 louco? para as 3. Vamos pro intervalo. Você Porra. também você fica fazendo Pelo fumaça? amor de Deus, que palhaçada é Pergunta essa? outro de outro Foi embora. time. 7, Elvis ou de cá? De Vai. cá. 7 para as 3. Depois do Elvis ou intervalo, Rivelino, é? De Elvis. Elvis. Ah, vocês estão de palhaçada. 7 para as Me dá 3. até dor de Voltamos cabeça. já. De nada, são as confusões. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. futebol interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos.
Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vamos no pique aqui, Marcote, sem perguntar quem é melhor ou não, e todos vai ser o Elvis. O Elvis só não é melhor que o Pelé e o de cá. É 4:03 da tarde, só não é melhor que o Pelé e que o de cá, tá bom? Tá, ué. Não tá bom. Tem que ser rápido. Ei, vamos lá, vamos com as escalações das equipes para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar em Araras para União São João, todo de branco, e o São Bernardo. O São Bernardo que tem a alcunha de alvinegro, eu entendo, mas tá jogando com o segundo uniforme, a camisa, né? Que tem uma cor azul. Bora lá então, vamos trazer a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Alviverde são as cores do maior dos meus amores. Escalado, pronto, definido o União São João Ararinha de Araras, que tem o Thiago Oliveira, né? Esse técnico da Caldense como treinador, ele que assumiu o time aí no lugar do Danilo. O Danilo que também está em novo time agora no futebol paulista. Mas o time está escalado para esse jogo decisivo. Entra em campo com o Matheus Pellegrini, número 1. Kleberson, número 2. Fernando Brito, número 3. O Nuno é o número 4. O Thales é o meia dúzia. Juan, número 5. Maiquinho é o número 7. Léo Machado vai com a número 8. Bruninho é o 9. Rafael Costa, capitão do time, número 10. E o Alex Oliveira, número 11. Eu confirmo o time do Thiago Oliveira, a Ararinha de Araras, o União São João. Matheus Pellegrini, Kleberson, Fernando Brito, Nuno e Thales, 1, 2, 3, 4, meia dúzia. Juan, Maiquinho e Léo Machado, 5, 7 e 8. Bruninho, Rafael Costa e Alex Oliveira, 9, 10, 11. Sentados no banco de reservas, à disposição do Thiago. Cauê Carvalho, número 12, Tiaguinho, 13, Júnior Prego, número 14, Miller Fagundes, número 15, Vitinho, 16, Carlos Alberto, 17, se tem o Vitinho, tem o Vitão, número 18, o Pedro Igor, número 20, o Giovanni, número 22, o Emerson Miller, número 23 e também o Thales Leonardo, número 24, escalado União São João. Esse o time de Araras, a equipe do União São João de Araras. Neste campeonato, a equipe do União São João de Araras vem de derrota, hein? Perdeu 3-0 para o Paulista na rodada número 14. 3 vitórias consecutivas antes desse jogo contra o Paulista, mas foi derrotado para a equipe de Jundiaí pelo placar de 3-0. Futebol interior. O Cachorrão, escalado, pronto, definido pelo Renato Peixe. Vai a campo com Wallace, número 1. Léo Oliveira, número 2. Michael Douglas, número 3. Wesley Barbosa, veste a número 4. Pedro Bambu é o número 23, capitão do time. Hudson é o número meia dúzia. O Alisson com Y, Mota 2Ts é o número 7. O Kaique com 2 Ys. Kaique Alves é o número 8. Vinícius Macedo, o número 9. Kevin Maltos, o número 10. E o Luizinho, o número 11. Eu confirmo e repito, o Cachorrão de Wallace, Léo Oliveira, Maicon Douglas, Wesley Barbosa e Pedro Bambu. 1, 2, 3, 4, 23. Hudson, Alisson Mota e Kaique Alves. 6, 7, 8. Vinícius Macedo, Kevin Maltos e Luizinho, número 11, Carlos Corsato.
escaladas, equipes prontas e definidas. E tá todo mundo com pressa, hein? Daqui a pouco o Marcelo vai trazer a arbitragem porque apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Bola rolando no Hermínio Meto. Vem a equipe do São Bernardo, vem o Cachorrão. Levantamento na boca do gol, espalma o goleiro do União. A bola voltou dentro da grande área, fez um rolinho ali dentro da grande área. Chega a zaga da equipe de Araras. Pra tirar dali o Nuno, chega completando, toca a bola pro Thales, já teve que trabalhar ali o Matheus Pellegrini pra fazer a defesa, comecinho de jogo, menos de 1 minuto, o Cachorrão em cima da equipe de Araras. E quem apita o jogo, Corsato? Vamos lá, Rodrigo Fernandes Júnior, camisa rosa. Camisa rosa e meiões também na cor rosa, o calção preto. Assistente 1, o Ítalo Magno de Paula Andrade. Assistente 2, o Vladimir Nunes da Silva. O quarto árbitro, Carlos, é o Pietro Dimitrov Stefanelli. Isso, tá aí então. É comigo, Brasil. Lateral para a equipe do São Bernardo, Léo Oliveira levanta na bola, sobe ali a zaga da equipe do União para tirar. Para você se identificar aí, União São João defendendo o lado direito da sua tela. O Esporte Clube São Bernardo defendendo o lado esquerdo, atacando para o lado direito. O Cachorrão, a Arara atacando para o lado direito. Vem a equipe do União, bola com o Bruninho, tá lá na ponta direita, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola um pouco mais atrás. Choveu há pouco em Araras, estava molhado ali o lado do campo, né? E o torcedor, pelo menos da imagem que a gente tem aqui, torcedor do União não compareceu. Vamos ver do outro lado aqui depois, quando as câmeras virarem, né, onde tem aqui a parte coberta, para ver se o público tá maior ali. Bola para a equipe do União, bola com o Thales, União todo de branco, o time do União da cidade de Araras. Vem na marcação ali o jogador da equipe do São Bernardo, chega para cima dele ali, para cima do camisa número 7. Quem é o 7? É o Maiquinho. Estava por ali. O árbitro acabou marcando só lateral. Lateral para a equipe do Cachorrão fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Lateral cobrado errado, a bola voltou para Maiquinho. Ganha essa bola, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Rafael Costa. Fez o passe aqui na grande área. Ele busca o jogador Maiquinho pela ponta esquerda. Chega a zaga da equipe do São Bernardo, tira. E o árbitro tá dando tiro de meta. Rapaz, eu achei que tinha sido lateral, ou para um ou para outro. Mas o árbitro da partida, o Rodrigo Fernandes Júnior, de 28 anos, esse árbitro só tem um jogo na Série A3, ele é árbitro de Série A2, tá, gente? Marcou tiro de meta. Tiro de volta para a equipe do Cachorrão fazer a cobrança. O Wallace vem para fazer a cobrança do tiro de meta para a equipe do União da cidade de Araras. Ô Roberto Marcondes, e a sua expectativa para esse jogo? E os caras estavam com pressa, começaram às 3 horas em ponto. Como tem que começar, né, Marcondes? Exatamente, o horário, 3 horas da tarde, bola rolando, né? Para todo mundo nessa última rodada de fase classificatória. Eu percebo o União um pouco perdido, mas tem que tomar cuidado com esse Maiquinho, que é muito bom, muito rápido. Pode ser uma peça fundamental na puxada e arrastada do contra-ataque. E a equipe do São Bernardo mostrando que tem um pouco mais de qualidade técnica, mas é princípio de jogo. É natural uma equipe atacar mais que a outra. Mas, evidentemente, a gente vai ver no decorrer da partida. Claro que o favoritismo por jogar em casa, brigando por vaga, tradicional, a equipe do União, eu acredito que não vai deixar escapar esta oportunidade. São Bernardo que tem o 4º melhor ataque do campeonato. São Bernardo só não tem mais gols que os 3 primeiros colocados, Portuguesa, Rio Preto e Marília. No restante, ele tem o 4º melhor ataque da competição. E tem um belo treinador, né, que é o Peixe, né? Sim, o Renato Peixe fez bons que trabalhos. Foi lateral da Ponte. Fez bom trabalho também no comercial de Ribeirão Preto. Ele é bom treinador, sim. Quem jogou melhor, ele ou o Odirley? Odirley, né, velho? Odirley, né? Aí o Renato Peixe que me desculpe. Ou o Zé Mário, do Guarani. A comparação, não tem. Não dá pra comparar. Bola aqui pela direita. Vem o time do São Bernardo. Vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do União para tirar a bola. Voltou para a equipe do União. Bola com o Rafael Costa. É o dono do time. Camisa número 10. Capitão. Ele faz a finta. Vira o jogo. Toca a bola aqui na ponta direita. Vem União. Vai queimar dali. Bateu forte pro gol. Léo Machado. Ela passa. Vai embora. Primeiro chute da equipe do União de Araras. Ela foi embora na linha de fundo. Chutou do meio da rua. Tem que marcar esse Rafael Costa, é o capitão do time do União, que é bom jogador, hein? Ô, Carlos, e o lateral direito lá, o Kleberson, ficou
pistolão, porque ele tava livre lá do outro lado e falou, pô, toca a bola pra mim. Eu tava livre. Deixa eu passar os bancários do time do Esporte Clube São Bernardo, que hoje tá parecendo o uniforme do Grêmio, né? Do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Muito parecido o uniforme. Igor Alexandre, 12. Wesley Brito, 13. Pedrinho, 14. O Arley, ou Varley, número 15. O Luan Guerini, número 16. O Vitor Hugo, 17. O Brendo Medeiros, número 18, o João Guilherme, 19, o Romário, que não é aquele, número 20, o baixinho, e o Cauã Christian, número 21, Carlos. É isso. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, já pintou o primeiro cartão amarelo do jogo aí, hein? Maiquinho, camisa 7 do União, em entrada forte em cima do lateral Léo Oliveira. Aliás, falta e cartão... falta com certíssimo e o cartão corretíssimo. Correto. Primeiro cartão do jogo com 5 minutos de jogo. Léo Oliveira bate essa bola na grande área. Vem o time do São Bernardo, vai queimando ali, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Foi o Vinícius Macedo. Perna direita, rapaz, hein? Ele começa a dar risada, Marcondes. Do nada, né? Do nada, velho. Fala de novo. Mas é bom. Fala. Agora eu já sei. Agora eu já sei por que ele fez isso. Imagino. Cara, o Marcondes é difícil, viu, cara? Mas ele é teu irmão. Nasceu juntinho com você. Tem gol. É difícil. O Lucas Lopes Fornazieri tá com a gente aqui. Abraço, FI, sou Ponte Pretano. Mas estamos ligados em Paraíso, no Tocantins. Ô, Lucas, obrigado pela audiência. A Rede Balança, placar ao vivo, futebol interior. Rivalo informa, vai, Corsato. Gol do Rio Preto contra Itapirense, hein? Agora Rio Preto 1, Itapirense 0. Tô seguindo aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Rapaziada do placar ao vivo, não errem nos resultados, porque eu tô atento com vocês aqui. Portanto, o Rio Preto vai a 29 pontos, terceira colocação. Itapirense tem 9, o Desportivo Brasil tem 9. A Itapirense não está caindo pelo saldo de gols. A Itapirense tem menos... pelo número de vitórias. A Itapirense tem 2 vitórias e o Desportivo tem 1 vitória, 9 pontos para cada equipe. Então, Itapirense, porque tem 2 vitórias, não está caindo nesse momento. Mas se o Desportivo Brasil vencer o seu jogo contra o 15 de Jaú, com esse resultado, quem cai é a Itapirense. Vem o time do São Bernardo, bola aqui pela esquerda com o Hudson. Perna esquerda, ele trabalha, tenta fazer o passe ali pelo meio, procurava o Vinícius Macedo. Chega na marcação, a zaga da equipe do União tira um sol, agora aquele sol, verão já foi, né? Mas é aquele sol de verão. Bola aqui no campo de ataque, era pro camisa número 2, o Léo Oliveira. A bola acabou saiu aqui para a lateral, canto baixo da sua tela lateral para a equipe do União fazer a cobrança aqui pela esquerda. Vem o Thales para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe de Araras. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pergunta. Mais uma falta, jogo parado em cima ali do camisa número meia dúzia. O Thales está sentindo fora do gramado ali o jogador da equipe do Araras. Ô, Carlos, você falou aí sobre estação do ano, né? Terminou o verão. Qual a estação que estamos? Outono. Ah, você tá ligado. Boa. Tá vendo? Tá vendo, Marcondes? Com um amigo, irmão desse, velho, você não precisa de inimigo, não. Bola aqui pela ponta esquerda, vem o time do União, bola com o Nuno, que chamaram de Nono na transmissão oficial, mas aqui é Nuno. Bola aqui no campo de ataque, vem bola aqui pro camisa número 7, o Maiquinho, já tem cartão amarelo, Maiquinho. Chegou a zaga da equipe do Bernô, do São Bernardo, para tirar dali. Lateral cobrado para a equipe do União. Bola aqui na ponta esquerda. Vem o Maiquinho, um furdunço danado, levantou, tocou na boca do gol. Sai do gol, goleirão Wallace. Para ficar com ela todo de verde, parecendo placa das rodovias estaduais. Sai do gol para ficar com ela. Aí ele já coloca a bola aí no campo de ataque pro Kevin Maltus. É Maltus mesmo. Kevin Maltus, mas ele não consegue pegar a bola, saiu para a lateral para a equipe do União, que vem bola aqui pelo setor de ponta direita, bola com o Bruninho tenta fazer o passe, procurava ali o Rafael, melhor para a zaga da equipe do São Bernardo, sai jogando, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pelo meio, chegou a zaga da equipe do União, tira a bola, volta para o campo de ataque, era ali para o Vinícius Macedo, chega a zaga da equipe do União, rouba essa bola, toca a bola para Maiquinho na ponta, sai jogando para a equipe do União, fez o passe no meio, para o Bruninho para o Maiquinho, para o Rafael Costa, pro gol, para fora, vai embora. Linha de fundo, não conseguiu dominar legal não, Rafael Costa, o capitão do time, ela foi embora, linha de fundo, é tiro de volta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança.
pro Cachorrão fazer a cobrança. O Cachorrão que é o time em atividade mais velho do ABC Paulista. É o Esporte Clube São Bernardo, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho especial aqui dos canais Futebol Interior no YouTube. Você confere com som para você trazer todas as informações. Trazendo também a toda a rodada dessa Série A3, 15ª rodada, primeira fase de Série A3 do Campeonato Paulista. O jogador da equipe do União tá caído ali no campo de defesa, então tá na hora. Né? Será que é o Maiquinho? Vamos ver aqui a camisa dele. Não, não é o Maiquinho, não. Juan. É o Juan, né? Camisa número 5. Camisa número 5, o Maiquinho. Chega lá o departamento médico da equipe do União da cidade de Araras, do União São João. O jogador está sendo atendido ali no círculo que divide o gramado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 11 minutos passados do primeiro tempo. No regressivo 34, hein? Para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A3 Paulistão 2026. É o Paulistão Rivalo da A3. União São João e Esporte Clube São Bernardo empatam no Hermínio Mento 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, vai Corsato. Ó o BO aí pro time do União São João, porque o Paulista tá vencendo o jogo contra o Catanduva. Matheus Henrique foi pra rede, 7 minutos do primeiro tempo. Esse resultado coloca o União São João na 9ª colocação e o Paulista na 7ª. Então o Rio Claro é o 8º, o São Bernardo com empate fica na 6ª colocação. Portanto, estaria sendo eliminado nesse momento o União São João com esse empate, com a vitória do Galo do Japi pelo placar de 1-0. Outro resultado também que já saiu do zero foi Itapirense e Rio Preto. Você já ficou informado conferindo aqui a nossa transmissão. Série A3... Rivalo, abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ô Marcondão, 12 minutos, quase 13 do primeiro tempo. Fala do jogo aí, agora ficou feia a coisa pro União, porque tem que vencer o jogo para se classificar, hein? É, mas ele não tá jogando nada, o União São João. Não tá conseguindo encontrar o jogo. É um time bagunçado taticamente. Tenta alguma coisa, mais um Maiquinho pelo lado esquerdo, né? A defesa do São Bernardo bem posicionada. O São Bernardo atacou nos 3 primeiros minutos, depois deu uma sumida no jogo também. A impressão que dá aqui que as equipes não conseguem ter uma produtividade positiva, mas o time que precisa da classificação é o União São João. E ele não está jogando nada e certamente o banco já sabe que em Catanduva está dando osso lá, está dando ruim para os caras. E vem a equipe do São Bernardo, vem o Cachorrão, Vinícius, toca na bola ali pela ponta esquerda, ele abre esse jogo, tenta fazer o passe lá na ponta esquerda para o Luizinho, na marcação chega a zaga da equipe do União de Araras, Carlos, joga a bola para a lateral para a equipe do Bernou, Hudson, vem ele para fazer a cobrança, já o Marcelo informa, fez o passe ali para o Luizinho, que tá com a bola, mas o árbitro tá parando para marcar ali uma falta em cima do jogador da equipe do Bernou. O jogo tá parado, vai Corsato. Rapidinho aqui, ó, só para título de curiosidade, né, se os resultados ficarem nesse patamar aí até o final, a Portuguesa é a primeira 34, encararia o Rio Claro, o Marília é o segundo 30, pegaria o Paulista. Vai você, eu completo aqui a bola para a equipe do São Bernardo. Hudson levantou, foi lateral, o árbitro não marcou falta não. A bola volta para a equipe do São Bernardo, aqui pela ponta. Vem o time do São Bernardo, vem trabalhando a bola aqui. O camisa número 7, que é o Alisson Mota. Aí ele volta, começa tudo aqui no campo de defesa. Bola para o Michael Douglas. Rapaz, nome de ator de cinema americano. Volta aqui na bola, chega a zaga da equipe do União completa, sai jogando aqui, bate na bola o Thales, tenta fazer o passe aqui, procurava o Maiquinho, que é o jogador que mais se movimenta aqui do ataque da equipe do União de Araras. Chegou a zaga da equipe do Bernou para tirar. Volta a bola aqui, lateral, Hudson, toca a bola aqui na ponta para Maiquinho. Maiquinho fez o passe no meio, ele abre o jogo para Bruninho. Bruninho na ponta para Rafael Costa. Rafael Costa lá no setor de ponta direita, toca a bola ali para o Léo Machado. Léo Machado vem na marcação para cima dele. Foi bem agora ali o
Hudson. Jogador da equipe do São Bernardo ganha essa bola, passa a linha que divide o gramado, vem o Hudson lá pelo setor de ponta esquerda, fez o passe no meio, procurava ali o Kaique, chega a zaga da equipe do União completa, sai jogando a equipe de Araras, volta essa bola aqui pelo meio, quem tá por ali é o Thales, o lateral esquerdo, ele vira o jogo, toca a bola para Rafael Costa, o capitão trabalhando com a perna esquerda, tem gol, ele não tem para quem tocar, vai virar esse jogo lá na ponta direita para o Kleberson, sai jogando bola para a equipe de Araras, tudo isso, canto alto da sua tela, canto alto no seu televisor na marca de 15 passados primeiro tempo. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, vai Corsato. Bento de Abreu, Sampaio Vidal, em Marília é gol do Maqui, agora Marília 1, Francana 0, Marília segundo colocado 32 e a Francana 13ª com 10, vai ficando na Série A3 mesmo com a derrota. O Marília tá com o time certinho. Marília é um dos melhores times do campeonato. Com certeza vai brigar até o final lá por acesso. E eu falei de Marília e Paulista, lembrando que tem um belzinho do Camilo, né? Que o Camilo ele deixa de ir pro Marília para acertar com o Paulista. E a decisão da Bezinha entre os dois também. Verdade. Recentemente com o Ricardo Costa conseguiu o acesso. Verdade. Pode ter esse reencontro, mas o lance do Camilo é fantástico. Porque o Camilo ele é cria do Marília, né? É, ele é da passou, casa, né? Passou pelo Marília, né? E quase voltou, né? É falta para a equipe do União fazer a cobrança. Até acho que ele deve encerrar a carreira no Marília. Mas que isso. Acho Ele que falou sim. que era a paixão pela camisa e foi defender o Paulista. Ricardo Costa na bola, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Camisa número 10, Rafael Costa, capitão do time. É o dono do time, né? É, mas ele precisa mostrar que é dono do time. Até agora, nada. Aliás, o time do União São João só tem o Maiquinho, com todo respeito. Ô, louco, o Rafael Costa é bom jogador. Não, mas não apareceu no jogo. Tô falando do Tá. jogo até agora. Tá, com 16 minutos. Até agora tá entendi. dando o Maiquinho. Ah, sim. Até agora o Maiquinho foi o que mais É. pediu bola ali, né? Fica discordando do Marcondes, ele vai... Daqui a pouco eu vou jogar quem jogou mais. De novo, se Aí for, eu gosto. se for da Ponte, cara, se não for com o Pelé, qualquer um da Ponte. Monga ou Cristiano Ronaldo? Monga. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Não, o árbitro está marcando impedimento do ataque da equipe do União de Araras. Para a bola, o Wesley Barbosa, um dos zagueiros. Rapaz, como são grandes, hein? Os zagueiros do Cachorrão. Vem ele para fazer a cobrança. Ele bate na bola, perna direita. Procurava ali o Kevin Maltus. O Kevin Maltus aqui na ponta. Ele vem na marcação, ali para cima dele, o jogador da equipe do União. Vem na briga ali, é o Luizinho que está por ali, o camisa número 11. Mas a bola acabou saindo para a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do União de Araras fazer a cobrança. Matheus Pellegrini. Vem ele para fazer a cobrança do tiro de meta para a equipe de Araras. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Araras, cidade com 130.886 habitantes, segundo o censo de 2022 do IBGE. Está distante a 160 quilômetros da capital paulista. Tem gol. A rede balança, placar ao vivo, futebol interior, Rivalo informa. Rio Claro sai na frente do União Suzano, agora Rio Claro 1, União Suzano 0. Vem São Bernardo, bola aqui pela ponta esquerda, cruzamento, cruzou mal demais. Mal demais o tal do Kaique Alves. Tinha o Luizinho, Vinícius Macedo, mas cruzou todo torto. Não deu pra ele, aí a bola vem pra equipe do União, vem bola ali pro Maiquinho, vai fazer, bateu perna esquerda pro gol, pra fora! Passa, a bola vai embora! Rapaz, olha ele ali, o Maiquinho dando trabalho para a zaga da equipe do São Bernardo. Com a camisa número 3, o Michael Douglas não conseguiu pegar ele não, hein, Marcondão? Mas é o principal jogador até agora do jogo, né? O melhor jogador do jogo até agora. Agora, o erro não foi do Maiquinho, que fez uma bela jogada pro lado esquerdo. O erro foi do Bruninho, número 9, que não acompanhou a jogada, não teve a leitura da jogada. Acompanha, porque certamente essa bola estaria nos pés do Bruninho, 1-0 para o União São João, que dá uma estabilizada, porque o time até agora não está rendendo um bom futebol. Tem gol. Só a informação que hoje o plantão hoje é number one. O União São João volta a estar classificado, hein? Porque o Catanduva empata com o Paulista. Agora Catanduva 1, Paulista 1, Catanduva e Paulista 9º e 10º. União São João volta para a 8ª colocação com 22. Estaria classificado com esse empate se permanecer empatado Catanduva e Paulista. O gostoso dessa história toda que em 90 minutos você tem time que está classificado e sai da classificação, quem não estava volta, quem estava rebaixado não está mais. Quem foi melhor, Elvis
ou Ailton Lira, já que nós estamos falando de Araras? Bola para a equipe. Pô, aí você vai forçar eu, pô. Claro que foi Ailton Lira, não tem nem... não dá nem pra começar. Bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do São Bernardo pra tirar. Aí sobe ali o Thales, mete a testa na bola, ele tira. Mas o árbitro tá marcando posse de bola da equipe do União, da cidade de Araras. Bola aqui pela ponta esquerda, bola pra equipe do União fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o estádio Hermínio Meto, ele tem capacidade total para 22 mil torcedores. Obviamente, né, que não está liberado para essa carga toda. Né? Segundo informações do próprio União, 16 mil é a capacidade do estádio hoje, mas a capacidade do estádio inicialmente era para 22 mil pessoas. Nesse estádio aí, o Rogério Ceni, ele entrou para a história marcando o seu primeiro gol de falta na carreira. 1997, eu estava assistindo esse jogo pela televisão. O goleiro do União era o Adnan. Adnan era o goleiro do União. O Rogério Ceni faria. Jogou em Campinas, o Adnan. Jogou no Guarani. Jogou no Guarani. O Rogério Ceni faria o seu primeiro dos mais de 100 gols que ele teve na carreira. O Rogério Ceni, goleiro da equipe do São Paulo. Foi justamente contra o União da cidade de Araras, que vem bola aqui para o campo de ataque, bola para Maiquinho. Maiquinho na ponta, fez a finta, ganhou no pé de ferro, passou pelo primeiro, não passa. Pelo jogador aí da equipe do São Bernardo, o Léo Oliveira. O Léo Oliveira agora foi esperto, tira, usou a perna do jogador da equipe do União de Araras para jogar a bola para a lateral. É lateral para a equipe do Cachorrão fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa já. Vem o time do São Bernardo. Bola aqui pela ponta. Vai queimada ali, bateu pro gol. Alisson Mota pegou na zaga, saiu. Linha de fundo, escanteio. O Alisson Mota bateu pro gol. A sorte é que estava por ali o camisa número 4, o Nuno, da equipe do União. Joga a bola na linha de fundo e escanteio. Que perigo agora, quase que o São Bernardo chega lá, hein, Marcondes? Primeiro escanteio do jogo. Buscou um contra-ataque no erro de saída e o lateral deixou um corredor, mas aí errou o Alisson, né? Dá o corte pra dentro na velocidade, corta, o golzão fica grande, só dá o tapa. Bateu, foi bem o Nuno, escanteio. Escanteio, vem pra bola ali o próprio camisa número 7 pra cobrança. O próprio Alisson Mota. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio, perna esquerda. Levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça! Gol do São Bernardo! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. É aquela, eu joguei muito o PlayStation 3, né? O 4 e o 5 eu não joguei muito não, mas é aquela jogada característica do escanteio, né? Cruzamento da direita com a perna esquerda e o zagueirão alto mete a testa na bola. Sem chances para o goleirão Matheus Pellegrini, que só olhou e torceu. Maicon Douglas, 13 é a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar no Hermínio Meto. 1 pro Cachorrão, 1 pro São Bernardo, 0 pro União São João de Araras. Ô, Matheus Pellegrini, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do São Bernardo, gol do Michael Douglas. Printa a tela aí, Marcondão. É o seguinte, num contra-ataque com o Alisson, bela jogada pela esquerda, ganhou o escanteio. Aí o erro do Bruninho, né? Segundo erro consecutivo do atacante Bruninho, do União São João de Araras. Uma que ele não acompanhou o Maiquinho no lance anterior, no ataque da equipe do União. Agora ele marcou muito mal o Maicon Douglas, permitindo o zagueiro, vai no corpo dele, toma a frente. Ele permitiu que o zagueiro tomasse a frente e sempre digo, né? Quem toma a frente, o zagueirão, o jogador, ele tem total domínio da jogada. Cabeceou muito forte, sem nenhuma chance para o Matheus. 1 a 0 para a equipe do São Bernardo e muito ruim
pro União São João, que não está jogando bem, toma um gol e tem a parada técnica. E o Michael Douglas, ele faz o primeiro gol dele na competição, velho. Que fosse da vida. Não, o primeiro gol dele na competição na Série A3. O Marcondão foi cirúrgico aí, né? Cadê a marcação pra cima dele? Tava sozinho. Não teve chance, meteu a cabeça na bola. 1-0 para a equipe do São Bernardo. Então vamos girar o placar agora, mas agora com o placar modificado. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar tempo e placar do futebol para você. No giro do giro, eu confirmo. 24 minutos, quase 25 passados. Primeiro tempo, 20 minutos para terminar. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A3, Campeonato Paulista no Hermínio Almeida em Araras. Cidade a 160 quilômetros da capital paulista. São Bernardo tem Michael Douglas marcou de cabeça os donos da casa. União São João não tem nada a placar ao vivo. Futebol interior vai, Corsato. Bom, com esse resultado aí, o União São João vai ficando fora da próxima fase. O Catanduva entra na 8ª colocação. Lá em Catanduva tá tudo igual, Paulista e Catanduva 1-1. O Matheus Henrique, só ele quer fazer gol. Ele fez a favor do Paulista e contra também. Então tá tudo igual, 1-1 por lá. Os classificados, Portuguesa 34 a primeira, Marília segundo 32, Rio Preto terceiro 29, São Bernardo quarto 25, 15 de Jaú o quinto 25, Rio Claro sexto 25, União Barbarense sétimo 25 e o Catanduva o 8º colocado com 22. Na zona do rebaixamento, os rebaixados são Desportivo Brasil com 9, União Suzano com 5. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem União, precisa do resultado. Cleberson, levantamento. Chega, a zaga tira. Bola volta aqui pro campo de ataque. Ô, juizão. Não foi falta, não, em cima do atacante do Bernot. Não foi. Bola aqui na ponta, toca a bola para Rafael Costa. Fez a finta, virou, tentou tocar a bola na ponta direita. Chega a zaga da equipe do São Bernardo. Chega a zaga da equipe do São Bernardo para tirar. Tira, joga a bola para lateral para a equipe do União fazer a cobrança. Vem o Cleberson para fazer a cobrança do arremesso mal aqui pelo setor de ponta direita. 27 minutos passados desse primeiro tempo, 18 para terminar no primeiro tempo de jogo. Tá 1-0 para a equipe do São Bernardo. O Cachorrão tá mordendo a arara. Bola aqui para o campo de ataque. É para correr. É o Vinícius Macedo que tá por ali. Mas foi muito forte, né? Para o Vinícius Macedo, a bola acabou saindo para lateral. Lateral para a equipe do União fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Trabalha a bola, a equipe do União. Bola com Juan. Juan lá na ponta direita. Ele pede a presença do Fernando Brito, que é o zagueirão. Vem atacando, ganhando o Jardas. Fez o passe. Colocou bola dentro da grande área. Mas está muito na frente, né? Tava impedidaço. Jogador da equipe do União. É o Alex Oliveira, número 11, que estava por ali. Tava impedido o jogador da equipe do União. O jogo tá parado. Bola para a equipe do São Bernardo. Ô, Marcondes, 28. Primeiro tempo, o Cachorrão tá na frente, tá mordendo a arara. 1-0 pro São Bernardo contra o União. Teve dois ataques, né? No princípio do jogo e agora com o Alisson, que ganhou o escanteio no gol do zagueiro Michael Douglas. É um jogo tecnicamente muito fraco. A equipe do União São João de Araras, o jogo parado para atendimento ao Alisson, que é o goleiro da equipe do São Bernardo. É um jogo onde você tem a possibilidade de passar para a segunda fase do campeonato, tão difícil, tão equilibrado que é a Série A3, muito igual. A equipe do União São João de Araras jogando em casa. Ah, mas o adversário é forte. O problema do campeonato, vai para cima dos caras. Não tá jogando nada, União. Não consegue acertar um passe. Você percebe, por exemplo, a ausência do Rafael Costa, que é o camisa 10. Pô, você apresenta pro jogo. O Maiquinho tá indo pro jogo. Aí você tem o Bruninho na ausência, o Rafael Costa na ausência, os laterais que não apoiam, não fazem um corredor. Aí quando fazem o corredor não tem a cobertura, permite o contra-ataque do São Bernardo. Então é um time muito bagunçado taticamente, na minha opinião. Tô vendo o jogo hoje, tô falando de jogo hoje.
até agora com 29 minutos. Que o empate, com o resultado de empate entre Catanduva e Paulista, Leva o classificaria o Nossa. União São João com o São Bernardo, né? Então, assim, essa derrota em casa está eliminando o União São João e classificando o Catanduva. O Kaique Alves está próximo da bola. O Alisson Mota, que é o canhotinha também, próximo da bola. É falta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Já vence o jogo. É o Kaique que vai para a bola. Não, deixou ali para o Alisson Mota. Perde a esquerda, direto para o gol. Dá um toque na bola. O Matheus Pellegrini tira, a bola volta na ponta esquerda. Vem a equipe do Bernô. Bola com o Hudson. Cruzamento lá pela esquerda. Pegou na zaga, saiu. Foi embora. Linha de fundo. Foi embora. Linha de fundo. É escanteio, né? Escanteio para a equipe do São Bernardo. E lá vai ele de novo lá, hein? Vai lá o Alisson Mota. É o segundo escanteio para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Alisson Mota. Foi assim que saiu o gol. E ó a camisa número 10 ali, ó. O Kevin Maltos. Tá sozinho. O União não marca, velho. Os caras ficam sozinhos dentro da grande área. Vem de novo, o Alisson. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Espalma o goleiro. Outro zagueiro agora, o Wesley. Agora foi o camisa número 4. Wesley. O Wesley Barbosa. Rapaz, eles não estão marcando. Aí que tá. Agora que são elas. Cruzamento. Alisson Mota direto pro gol. Ela passa, vai embora. Agora foi aquela jogadinha ensaiada, né? A bola voltou pro Alisson Mota. Ele fez aquele cruzamento meio que chutando a bola para dentro da grande área. Ela foi embora, liga de fundo. Tirou de volta pro Matheus Pellegrini fazer a cobrança. Eu falei aqui de Araras, né? Tem 130.886 habitantes, segundo o último censo do IBGE em 2022. Está a 160 quilômetros distante da capital paulista. Preciso falar também de São Bernardo do Campo, né? Cidade com mais de 800 mil habitantes, 810.729 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022. E está ali a um pulinho de São Paulo, né? Trupicou, chegou na capital. Trupicou, caiu lá, velho. 20 quilômetros da capital paulista, São Bernardo do Campo. Bola aqui na ponta esquerda, trabalha a bola aqui, a equipe do União. Bola com o Nuno, vem ganhando jardas. Se fosse futebol americano, ganhando jardas aqui o tipo do União. Bola aqui pro Thales. Thales sai da ponta, vem pro meio, ele volta, tudo de novo. Campo de defesa. Trabalha a bola ali pro camisa número 5, que é o Juan. O Juan tentou fazer o passe e jogou errado. A bola voltou. Voltou para a equipe do São Bernardo. Ganha ali o Pedro Bambu, capitão do time. Lá na ponta, experiente. Pedro Bambu jogou muito tempo no futebol de Goiás. Bola lá na ponta esquerda. É para ele. É pro Bambu. Trouxe a bola aqui para a perna direita. Fez o passe, virou. Trabalhou um pouco mais atrás. Ele abre o jogo pro Kevin. O Kevin vem. Joga a bola aqui na ponta esquerda. Trabalha a bola pro Hudson. Hudson pro Kevin. Cruzamento para quem? Para ninguém. Ela saiu, foi embora, liga de fundo, tiro de volta pro Pellegrini. Mas a leitura foi legal de jogar, né? Foi forte o toque final, mas o São Bernardo taticamente é melhor que a equipe do União São João. Imagina 1-0, termina o primeiro tempo e os caras falam assim, porra, o empate leva nós pra outra fase. Imagina a tensão no vestiário, não? Isso aí. Clima alto ou não? Por enquanto, né? Um empate, né? Porque dependendo do que acontecer no jogo do Marília contra o Catanduvense, aí é vitória, porque um tem que eliminar o outro, né? Mas por enquanto o empate manda os dois para a próxima fase. O empate aqui serve se Catanduva e Paulista empatarem também. Isso aí. Agora, se tiver um ganhador lá entre Catanduva e Paulista, classifica com o empate aqui o São Bernardo e fica fora o União São João. Tá, o melhor então é vencer mesmo. O União precisa vencer. E se o União vencer, o São Bernardo fica fora, não? Isso. Aí o União passa o São Bernardo. Rapaz, que coisa de doido. Aí quem classifica é a União, o São Bernardo não classifica. O Catanduva está se classificando com empate em casa. Léo Oliveira trabalha essa bola aqui na ponta, fez a finta, chegou a zaga da equipe do União para tirar. O árbitro tá parando para marcar a falta do Léo Oliveira. Amarelo. Para ele, né, o Marcondes? Isso, cartãozinho amarelo. Segundo jogo, o primeiro foi pro Maiquinho, o segundo agora pro Léo Oliveira. Parece que foi o número 11, viu, que fez a falta ali. Perdão. Foi o 11. O Luizinho, 11, o Luizinho. perdão. Tá jogando aqui pela direita. O Luizinho é o segundo cartão amarelo do jogo. Um para cada time. Maiquinho tomou para a equipe do União e agora o Luizinho também toma cartão para a equipe do São Bernardo. Quase 34 deste primeiro tempo. Tá 1-0 para a equipe do São Bernardo. Amanhã tem mais futebol com a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior, hein? 5 da tarde, Série B, Campeonato Brasileiro. Estreia da Macaca e Ponte Preta contra o Atlético. A bola rola às 18 horas. Estarei por aqui com o Marcelo Corsato, com o Frank Francisco,
com Felipe Marques e com toda a nossa equipe. Bola para a equipe do União, no campo de defesa. Vem trabalhando bola com o Fernando Brito. O Brito toca para o Nuno. O Nuno aqui na ponta esquerda vem trabalhando bola de novo para o Fernando Brito. E esse jogo o São Bernardo gosta, né? Fica aí, União, com a bola no campo de defesa, que o São Bernardo gosta e gosta muito. Bola na ponta, abre o jogo para o Bruninho. Bruninho volta aqui para receber essa bola. Aí tentou fazer o passe espichado lá na ponta para o Kleberson. Muito forte, a bola acabou saindo, foi embora. Lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Só um detalhe, o União não está jogando mal porque o time está nervoso, não tem esse lance. Não tem isso, é que o time não é bom. É um time limitado. E na hora que você aperta, que você precisa, o time mostra todas as suas limitações. Vem o Alisson, que linda finta. Entrou na grande área, trouxe a bola para a perna esquerda, voltou. Fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo. Vai queimada ali. Coisinha. Bateu pro gol. Era o Kaique que estava por ali. Rapaz, por que ele não chutou essa bola, né? Quando ele trouxe a bola. É que ele não tem a perna direita também. A gente tem que entender isso, né? Mas... Ô, Marcondes, perdeu um gol feito agora o São Bernardo, hein? Uma que entrou muito fácil. Sim. A segunda ele tinha que ter dado um toque um pouquinho mais para direita pro Luizinho. Tava sozinho, dava 2-0. 2-0, finalzinho do primeiro tempo, complica a vida do União. Aí acho que era meio caixa, hein? Sobe a zaga da equipe do União, tira a bola com o Nuno, a bola volta, bota aqui na ponta esquerda. Vem trabalhando a bola do Pedro Bambu, mas o árbitro tá parando para marcar uma falta. Falta para a equipe de Araras fazer a cobrança. Falta cobrada, bola lá pro Bruninho. O Bruninho vai espichar aqui, tentou tocar a bola na ponta esquerda. Era pro Alex Oliveira, mas sem chance, né? A bola ficou fácil ali pro goleirão Wallace. Sai do gol. Eu acho que ele tentou chutar direto, hein? Será? O Wallace tá muito na frente? Eu acho que ele tentou chutar direto isso aí. Só que ele pegou mal na bola pra caramba. Ele tentou fazer o gol do meio campo, pô. Meu Deus. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos à marca de 36. Passados primeiro tempo de jogo no regressivo. Conte aí, torcedor. 45 menos 36, 9. Pra terminar o primeiro tempo. Claro, mais acréscimos. Tivemos 2 minutos de paralisação pra hidratação. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A3, 15ª rodada, última rodada da fase de classificação. No Hermínio Ometo em Araras. União São João 0, São Bernardo 1, placar ao vivo, Rivalo Futebol Interior. Vai, Corsato. Última rodada da primeira fase da Série A3. Eu tenho um primo que fala quando vale muita coisa, no truque, ele fala que vale um caminhão de melancia. Essa rodada vale muito. Rio Claro 1, União São Suzano 0. Rio Branco e Bandeirantes 0-0. Portuguesa Santista 0, União Barbarense também 0. Marília 1, Francana 0. Itapirense 0, Rio Preto 1. Desportivo Brasil 0, 15 de Jaú 0. Catanduva 1, Paulista 1. Estão se classificando Portuguesa, Marília, Rio Preto, São Bernardo, 15 de Jaú, Rio Claro, União Barbarense e Catanduva, rebaixados para A4 na próxima temporada, Desportivo Brasil e União Suzano. Informação para Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. O União vem, o União não quer ficar no passado. Neste campeonato paulista da A3, precisa vencer para conseguir aqui a sua classificação sem depender de ninguém. Se empatar agora com os resultados de momento, também classifica. Mas aí depende de outros resultados. Bola para a equipe do União. Lá na ponta direita, vem trabalhando a bola aqui o Alex Oliveira. Fez a finta, virou, tocou bola para o Rafael Costa. A perna esquerda dele é boa, mas ele não tocou. Virou, trabalhou. Bola na ponta esquerda. É para o Thales. Calibrou, cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. E aí o que tá dando ali? Escanteio, né? Pegou no jogador da equipe do São Bernardo, saiu. Pegou no Michael Douglas. É escanteio para a equipe do União São João. É o primeiro escanteio para o União no jogo, hein? Terceiro da partida. Olha o Pedrinho e o Davi do nosso Instagram. Futebol Interior. Lá na placa. Eles estão lá. Estão lá dentro. Estão lá. É escanteio. Escanteio para a equipe do União fazer a cobrança. Imagens, fotos, vídeos lá no Instagram do Futebol Interior. Rafael vem para a finta. Levantou, bola curtinha para ele. Cruzamento. Sobe a zaga da equipe do São Bernardo, tira. A bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do União. É o próprio Rafael, capitão, que vem para fazer a cobrança. Vai colocar essa bola na grande área. Ele bate na bola. Aí vem o Kleberson. O Kleberson para o cruzamento. Aí vem o Rafael. Tá ali no pé de ferro.
com o jogador da equipe do São Bernardo. Pedir pro câmera ajudar e acompanhar a bola, né, velho? Fica mais fácil pra nós. Né? Cleberson vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, tentou ali uma puxeta, chegou a zaga da equipe do São Bernardo para tirar. Aí a bola vem com o Kaique bate nessa bola, procurava aqui o camisa número 2, o Léo Oliveira, muito forte o passe para ele, a bola acaba saindo. Linha de lateral para a equipe do União fazer a cobrança. Vem o Maiquinho, tem pressa, ele bate nesta bola, trabalha aqui com o camisa número 3 da equipe do União, Fernando Brito, ele toca a bola lá pro Nuno. O 3 é o 4 zagueiro, o 4 é o zagueiro central. Lá na direita ele toca a bola pro Cleberson. Cleberson vira o jogo aqui pro Fernando Brito. Fernando Brito na ponta esquerda, bola pro Thales. Tudo isso no campo de defesa da equipe do União da cidade de Araras. União São João da cidade de Araras. Bola aqui para a equipe do União. Bola com o Léo Machado. O Léo Machado pede para que o time avance. Pede para que o time vá para frente. Aí ele toca a bola aqui pro Nuno. O Nuno tentou fazer o passe. Procurava ali. O Bruninho sobe. A zaga da equipe do São Bernardo tira. Aí veio ali. Dificuldade, hein? Para dominar o jogador da equipe do São Bernardo, o Kaique. A bola volta aqui pelo meio, trabalha a bola para a equipe do Benô, bola para Pedro Bambu. Pedro Bambu vem no pé de ferro, ele perde, a bola volta, vem ali o capitão da equipe do São Bernardo. Como é que falta, né? Meteu falta ali em cima do jogador da equipe do União da cidade de Araras, do União São João de Araras, e a bola acabou ficando com a equipe de Araras. Chegamos a 40 minutos, quase 41 passados do primeiro tempo. União foi sair, saiu errado o time do União. O Fernando tocou errado na bola. Vem o Luizinho, vai queimar daí, meu filho, meio da rua, bate pro gol. Ela pega na zaga, sai. E aí parecia que ia dar pro Matheus Pellegrini, mas não deu não. A bola encobriu ele. Foi embora a linha de fundo, é mais um escanteio para a equipe do Benô no jogo, para o São Bernardo no jogo, o Roberto Marcondes. E a bola parada é problema para a zaga da equipe do União São João de Araras, que não conseguiu a marcação ainda, não encontrou a marcação positiva. Novo escanteio lado esquerdo, e é problema para o União São João de Araras, 42, momento importante do primeiro tempo. Escanteio para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança, sempre ele, Alisson Mota, com a sua perna esquerda para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do São Bernardo. Vem o Alisson Mota para fazer a cobrança do escanteio. O árbitro conversa ali com os jogadores, aquele empurra danado dentro da grande área. Alisson Mota, perna esquerda, segundo pau, toque de cabeça de novo do Michael. E essa foi para fora. Marcondes, se continuar desse jeito, já tem mais um gol do Michael Douglas aí, viu, Marcondes? Porque os caras não conseguem a marcação errada, né? Marcação errada, ele é forte, o Michael Douglas, forte não tem essa marcação, troca de atleta, agora, por exemplo, mudou. Foi o Thales em vez do Bruninho, mas mesmo assim não foi eficiente. Pega um zagueiro, joga ali, faz mais ou menos no corpo a corpo, vê quem tem mais força para equilibrar essa situação. Tá errada a marcação, isso é erro do treinador, não é erro do atleta. E quase mais um gol da equipe do São Bernardo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Essa frase eu gosto sempre de dizer que é de Vinícius de Moraes. Passados 42,5, 2,5 para terminar o jogo, mais acréscimos no Hermínio, o momento em Araras. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo. Aqui o nosso jogo já porque vem União. Bola aqui para o campo de ataque, o toque de cabeça. O árbitro tá marcando pênalti. Tá marcando penalidade máxima do Wallace em cima do jogador da equipe do União. Eu quero rever, hein? Eu quero rever o lance porque achei jogada normal. Mas o árbitro não titubeou, não. Marcou o pênalti. É pênalti, só confirmando aqui 43. Por enquanto, um pro União, um pro São Bernardo. 0 para o União, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. O Paulista vai para a rede lá em Catanduva, então o Paulista se classifica nesse momento, o Catanduva está sendo eliminado. Matheus de novo, só que agora o Arcanjo, não o Henrique. 2-1 para o Galo do Japi, o Paulista fica com a 8ª vaga, 23 pontos. União São João, com esse empate, vai ficando com 21, e mesmo que ele consiga um empate agora, ele vai para 22, e aí o São Bernardo ficaria com 23, o São Bernardo ficaria classificado, e o União São João estaria eliminado, mesmo empatando o jogo. Portanto, gol do Paulista mexe de novo na tabela. Cashback de até 25% e apoio total futebol de verdade, só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos.
Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Costa. Pênalti para a equipe do União de Araras empatar o jogo. Ele marcou pênalti do Wallace em cima do camisa número 9, o Bruninho. É pênalti para a equipe do União. A Arara pode empatar. O Wallace está ali no meio do gol para fazer a cobrança. O camisa número 10, o Rafael Costa. Perna esquerda na bola. Bola num canto, goleiro do outro. É gol! Gol! É do União São João! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 44 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Rafael Costa, camisa número 10. Manual do pênalti aberto para ele. Bola em um canto, goleiro pulando no outro. Sem chances pro Wallace. Rafael Costa. Rafael Costa desce a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Hermínio Meto. Tá tudo igual. Jogo empatado. União São João 1. Sport Clube São Bernardo também 1. Goleirão Wallace. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do gol de empate do União São João. O gol do Rafael Costa. Printa a tela aí, Marcondes. Se não faz um bom jogo, mas pelo menos tem muita habilidade, tem muita experiência e tranquilidade. É isso que você precisa na hora de uma penalidade que vale, inclusive, a briga e permanência de briga para a próxima fase do campeonato. Foi muito bem o Rafael Costa no canto direito do goleiro Wallace, portanto, empatado o jogo, muda mais uma vez o cenário, né? E na sequência, Gandula expulso porque fez cera, uma confusão. Só um detalhe, antes da cobrança de pênalti foi perfeita do Rafael Costa. Onde foi pênalti? Qual foi o lance que ele marcou pênalti? Na disputa de bola, não foi. Na disputa do atacante com o Wallace, goleiro do São Bernardo, houve um choque normal. Nada. Não vi toque de mão, não vi empurrão, não vi nada. Eu não entendi a marcação de pênalti. Eu também, juro por Deus, que não vi. É que não tem VAR, pênalti. né, meu? Não tem VAR, né? Esse é o problema, né? Eu não vi pênalti. Nenhum pênalti. Pra mim foi um encontrão normal. Um encontrão de jogo normal. E o União vem, ganha essa bola aqui pela ponta. É o Nuno que tá por ali na perna direita. Ele abre o jogo, toca a bola pro Kleberson. Quem sabe a virada do União. Olha o Kleberson, vai pra ponta direita. Fez cruzamento, levantamento na boca do gol. De novo o Wallace. Ué, ele marcou pênalti na outra. Por que não nessa, né? Como diria que é de abelha, por que não eu, né? Mas agora ele marcou falta no goleiro. Mas essa foi muito mais que a outra, né? Então, essa o Juan foi no corpo do Wallace, né? Na outra teve a disputa de bola. Não, então, eu também achei que não, nem é tudo encontrão de jogo. Essa foi pênalti. Essa jogada agora do Juan com o Wallace, que o árbitro marcou falta. Essa foi falta. Mas no pênalti não existe. Tanto é que o Wallace está até agora questionando a arbitragem. Por que da marcação do pênalti? Não teve aquele pênalti. Eu confesso que eu não vi, né? O jogo tá parado para atendimento. Desacordado, inclusive. Tá, porque foi forte ali, né? Foi forte. O Wallace O União tá dentro com esse empate aí? Com esse empate, se tiver empatado lá sim, né, Corsato? Cara, eu tava vendo o lance do pênalti aqui e coloquei bem devagarzinho aqui. Eu acho que foi pênalti sim. Vamos lá. União São João tá ficando na 9ª colocação com 22 pontos. Não está se classificando. Porque o Paulista tá ganhando. O Paulista tá ganhando do Catanduva de 2-1. Então, os classificados: Portuguesa em primeiro, Marília em segundo, Rio Preto em terceiro, 15 de Jaú na 4ª colocação, Rio Claro na 5ª, União Barbarense na 6ª, o São Bernardo na 7ª com 23 e o Paulista na 8ª com 23 pontos. União São João tem 22, está ficando fora por 1 ponto, Carlos. Mas o União tava perdendo o jogo. Mas o lance do pênalti que o Marcelo falou, qual foi? Só desculpa, Carlos. Então, porque assim, eu até parei aqui e vou colocar de novo o lance. Para mim, eu só tenho dúvida se o jogador que sofre o pênalti não estaria impedido quando ele recebe o toque de cabeça. Essa dúvida eu tenho. O ângulo da TV realmente não é muito bom. Mas se você vê todo o lance, se você, com todo o respeito, se você vê em câmera lenta, todo o lance vai parecer então, falta. Agora, quer ver, parei aqui. O goleiro vai pra bola, só que o goleiro não chega, o jogador chega primeiro. E o goleiro chega derrubando o jogador. Quem bate na bola primeiro é o atacante do União. Então,
Então, para mim, o pênalti foi bem marcado. Eu só tenho dúvida na posição do jogador que sofreu o pênalti, quando ele recebe a bola de cabeça. E vem a equipe do União. Bola aqui pela ponta esquerda. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Era do Thales. Tinha um monte de gente dentro da grande área. Ele faz o cruzamento para fora da grande área. Aí a bola volta ali pro Alisson. Foi pro chão. Falta. O árbitro tá parando para marcar a falta. O juiz deu mais 4. Iríamos até 49, mas depois deu mais 1, né? Porque nesses 4 já tivemos o jogo parado ali para atendimento do camisa número 7, o Maiquinho. O jogo tá parado, é falta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Eu tô com o Marcondes, para mim não foi pênalti. O Marcelo acha que foi pênalti. O jogador da equipe do União toca na bola primeiro. Era o camisa número 9, né? Era o Bruninho que estava na jogada, né, Corsato? Isso, o Bruninho. Quando ele recebe a bola no toque de cabeça, eu não sei se a posição era legal. Mas foi o que você falou, na câmera lenta tudo parece pênalti, né, Carlos? Na marca de 50 minutos passados deste primeiro tempo, aponta o centro do gramado. O árbitro do jogo, Rodrigo Fernandes Júnior, 28 anos, formado na Academia da Federação Paulista de Futebol em 2019. Tá tudo igual em Araras. União São João 1, Esporte Clube São Bernardo também 1-1 o jogo. Bom, por enquanto com esse resultado, e temos... Rapaz, eu fiquei devendo um monte de teaser, né? Depois a gente paga isso tudo aí, o Marcondes vai me perdoar no segundo tempo, eu pago todos, prometo, tá? Bom, com esse resultado, por enquanto, o União está sendo eliminado, mas é claro, né, Marcondes, tem todo o segundo tempo aí para o União tentar virar o jogo, para o São Bernardo também decidir aí a sua vida nesta competição, o Marcondes. Mas tem que ser um outro jogo do União São João, né? Não pode repetir o que aconteceu na primeira etapa. Ah, mas empatou o jogo. Empatou porque houve um pênalti muito duvidoso, né? O Marcelo viu no equipamento que ele tem aqui, na câmera lenta, nesse recurso do futebol interior, que ele entende que não acontece, que o pênalti foi claro, nós entendemos que não foi, então são opiniões, mas o União não fez nada, não teve uma jogada importante. Tem que aproveitar o potencial do Maiquinho, que sempre está no mano a mano. O São Bernardo está dando mole nesse sentido, deixando no mano a mano, e deixar o Maiquinho no mano a mano é problema. Só que o União é um time taticamente mal posicionado no primeiro tempo. Ele precisa ajustar, ele precisa atacar, mas tem que manter uma linha de 4 para não dar o contra-ataque para o São Bernardo. O São Bernardo adora um contra-ataque, principalmente pelo lado esquerdo. Esse Roberto Marcondes, daqui a pouco ele vai voltar com o Marcelo aqui, trazendo os jogos, né, que obviamente estão terminando no primeiro tempo. Alguns já encerrados, outros por terminar no primeiro tempo do jogo. Tem condições, ô Bonacho? Tem? Então vamos lá com o jogador da equipe do São Bernardo. Vamos ver se é o Michael, né? É o Michael Douglas, o autor do gol da equipe do São Bernardo. Vamos ouvir o jogador da equipe do São Bernardo falando aqui nos canais de futebol interior. É um trabalho que a gente vem desde o início do campeonato fazendo. A gente sempre tem concluído em gol, às vezes não estava saindo, né? E hoje fui feliz ali, uma bela batida do Alisson, concluí em gol e saiu o primeiro. Quase saiu o segundo, né? Mas a gente está trabalhando para isso, para sair daqui classificado hoje. Esse é o anúncio Michael Douglas, jogador da equipe do São Bernardo, falando aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. E ele segue falando por lá. Vamos pegar mais uma palavrinha dele aqui. A reportagem de hoje, eu vou falar, viu? A resposta é mais rápida, a pergunta é mais longa do que a resposta, quer ver? Ó? Teve uma mescla, né, no nosso elenco. Eu sou um dos mais velhos, mas tem... O sonho dos mais novos aos mais velhos é o mesmo, né? Eu ainda continuo sonhando em buscar esse acesso para o Esporte Clube de São Bernardo e buscar coisas boas na minha carreira, assim como nós todos queremos, num só objetivo. Esse Michael Douglas, autor do gol da equipe do Cachorrão, o primeiro gol de cabeça da equipe do São Bernardo, fez 1-0 para a equipe do São Bernardo, depois na cobrança de pênalti, o Rafael Costa empatou. Detalhe que os dois gols saem de bola parada, né? O do São Bernardo de uma cobrança de escanteio, o do União São João numa cobrança de penalidades máximas. Vamos ver se ele vai colocar o Rafael Costa para falar, senão a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente traz mais informações para você aqui nos canais de Futebol Interior. Então é isso, faltando 6 minutos para as 4 da tarde. Tem intervalo. Na volta, o Marcelo Corsato vai comandar um intervalo do jogo aqui nos canais de Futebol Interior, girando o placar ao vivo rivalo.bet.br.
Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 19342423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. Salve, salve você, excelente tarde, tamo de volta, 4 da tarde em Campinas, aqui no Taquaral, a bola rola, a Série A3 do Campeonato Paulista, última rodada da primeira fase, vale muita coisa para a União São João e Esporte Clube São Bernardo, por enquanto tudo igual, 1-1, lance polêmico no primeiro tempo, o pênalti realmente não foi claro, tá, não foi um pênalti claro, mas na minha visão, se você for olhar o lance mesmo, o atacante chega primeiro do que o goleiro. Só que tem um BOzinho aí. Eu acho que o atacante, o Bruninho, estava impedido quando ele recebe o toque de cabeça. Mas a arbitragem não marcou, deu um impedimento. O União empatou, mas o resultado que não é suficiente para levar o time de Araras para a próxima fase, não. Vou passar os resultados aqui e depois eu falo a classificação e os próximos jogos na fase quartas de final. O Paulista vai vencendo o Catanduva pelo placar de 2-1. Matheus Henrique, a 7 minutos do primeiro tempo, para o Galo do Japi, 1-0 de cabeça. E aí ele foi lá e meteu contra. Empatou o jogo para o Catanduva, 1-1. E aí o outro Matheus, o Arcanjo, fez o segundo gol que está classificando o Galo do Japi para a próxima fase, camisa pesada na próxima fase. O Desportivo Brasil vai perdendo para o 15 de Jaú, hein? O gol foi a 40 minutos do primeiro tempo. Vinícius Tavares. Com esse resultado, Desportivo Brasil ano que vem estará na Série A4, próxima temporada. Itapirense vai perdendo para o Rio Preto pelo placar de 1-0, com a derrota do Desportivo Brasil. Mesmo um empate, a Itapirense tem 2 vitórias, o Desportivo Brasil tem uma vitória, o Desportivo precisa virar o jogo para a Itapirense ser rebaixada. O Marília está vencendo 2-0 a Francana. E adivinha quem meteu os 2 gols? Ele,
Lucas Lima, que agora é o artilheiro do campeonato, tá? Tinha 6, foi para 8 gols. O Lucas Lima, 2-0 para cima da veterana, da Francana, que vai ficando na 13ª colocação com 10 pontos. O ano que vem estará de novo na Série A3. Pegar mais um jogo aqui, ó. Teve um gol no final do primeiro tempo lá em Santos, no Urico Mursa. Flávio Souza de pênalti. 51 minutos. 1 para a Portuguesa, 0 para o União Barbarense. Os dois já estão classificados. Resultado que vai colocando a Portuguesa mais na liderança ainda, 36 pontos na primeira colocação. União Barbarense, com esse resultado, fica na 6ª com 24 pontos também. Já está classificado para as quartas de final. Esse jogo que não vale nada, Rio Branco e Bandeirante vão empatando em 0-0. E o Rio Claro, com o Alberto Félix no comando, vai vencendo o União Suzano pelo placar de 1-0. O gol foi do Gabriel Masson, a 16 minutos do primeiro tempo. Resultado que coloca o time azul na 5ª colocação com 25 pontos. Primeiro colocado, Portuguesa, 36. Segunda colocação, Marília, 32. Terceiro, Rio Preto, 29. Quarto, 15 de Jaú, 27. Quinta colocação, Rio Claro, 25. Sexta, União Barbarense, 24. Sétima, Esporte Clube São Bernardo, com 23. Oitava colocação, Paulista, 23. União São João e Catanduva vão ficando pelo caminho na competição. Na zona da degola, União Suzano já começou o campeonato rebaixado, a rodada rebaixada, né, com o rebaixamento já definido, só que o Desportivo Brasil vai ficando com a segunda vaga aí do rebaixamento para a Série A4, sobe no busão da Série A4 na próxima temporada, o Desportivo Brasil com 8 pontos. Nas quartas de final, os confrontos estão assim, nesse intervalo de jogo. A Portuguesa, a primeira colocada, vai encarar o Paulista, que é o 8º colocado. O Marília, segundo colocado, pega o São Bernardo, 7º. O Rio Preto, 3º, encara a União Barbarense, 6º. E o 15 de Jaú, 4º, pega o Rio Claro, 5º. Lembrando que nas quartas de final, e daí volta, o time que fica melhor posicionado na tabela define em casa. Portanto, Portuguesa, Marília, Rio Preto e 15 de Jaú jogam a segunda partida em casa e não tem vantagem para ninguém. Se o resultado for igual nos dois jogos, a decisão da vaga vai para os pênaltis. É isso. Ô Marcondes, fala desse primeiro tempo aí de União São João 1, São Bernardo também 1. Bom, eu esperava mais da equipe do União São João de Araras pelo fato de jogar em casa e confirmar a equipe na próxima fase da competição. O que eu esperava não aconteceu. Um futebol mais dinâmico, um futebol mais em cima do São Bernardo. O São Bernardo, teoricamente, ele entrou um pouco mais tranquilo pelo fato de dificilmente ficaria fora de uma próxima fase da competição. Então, joga mais tranquilo e toda a responsabilidade para quem joga em casa. E a equipe do União não conseguiu render. O futebol não foi eficiente. Algumas jogadas individuais com o Maiquinho, né? A ausência do Rafael Costa, ele só apareceu para a cobrança de uma falta que saiu do lado esquerdo, no princípio do jogo, e a cobrança de pênalti extremamente positiva na categoria, tirando do goleiro o Wallace, repito, um pênalti para mim muito duvidoso, que não existiu. Você tem a conclusão de um pênalti efetivamente concretizado quando você vai para uma imagem. Aí você vai na imagem, coloca no lance de câmera lenta, busca alguma coisa mais detalhada, aí você pega. Então, ou seja, o grau de dificuldade com relação ao pênalti é muito grande. Sobre a equipe do São Bernardo, é uma equipe que toca melhor essa bola, tem uma condição melhor, como tem gente ruim, né? Pelo amor de Deus. Então você tem, e amador, inclusive, então você tem essa situação de um time melhor arrumado taticamente. Tem alguns jogadores também que fazem a diferença na equipe do São Bernardo em comparação ao adversário. Você tem, por exemplo, na equipe do São Bernardo, que puxa legal o contra-ataque, você tem o Alisson. Você tem o Kaique, que apareceu pouco, mas ele fez uma jogada na grande área maravilhosa.
O erro dele foi não ter tocado pro Luizinho. Mas você tem o Luizinho, você tem o Vinícius Macedo, que é um bom atacante, você tem uma zaga interessante, que tem uma boa postura, apesar de serem pesados, mas eles conseguem encurtar o caminho numa disputa de bola com o Maiquinho, que são eles o Maicon Douglas, que fez o gol, e o próprio Wesley Barbosa. Não faz um corredor interessante, porém faz mais não faz de forma efetiva, mas quando usa o corredor, a equipe do São Bernardo usa melhor que a equipe do União São João, né? Melhor. Então o Kleberson, que fez algumas jogadas pelo lado direito, mas muito apagado, e o lado esquerdo o Thales não fez uma jogada de linha de fundo. Então você não pode. Você tem um corredor, você tem um Maiquinho, que é interessante. Você pode fazer um 2 com o Maiquinho. Ou você tem o Léo, o número 8. O Léo, o número 8, não apareceu no jogo. O Juan não apareceu no jogo. O Rafael Costa não apareceu no jogo. Ou seja, o meio de campo, onde a bola tem que funcionar, onde você tem que distribuir essa bola, ou longa ou curta, esse meio de campo não apareceu. Essa foi uma das grandes dificuldades da equipe do União São João. Precisa melhorar muito. Esqueceu o primeiro tempo. Um outro jogo para o segundo para tentar se manter entre os 8. Se não, meu amigo, vai para a roça hoje à noite. Muito bem. E a arbitragem do Rodrigo Fernandes Júnior, o árbitro do jogo, que marcou um pênalti polêmico no empate no finalzinho do União São João. O que você achou do árbitro da partida e dos seus colegas de arbitragem? Ele apitou muitos jogos da Série A2, né? A federação acaba escalando quem fez na Série A2 numa fase final, que é uma rodada importante hoje. Mas eu não vi, apita muito num corredor central, né? Ele não vai muito de beirada, né, o árbitro. Ele vai muito no 2 e 2 são 4. E para mim ele errou pênalti, muito claro. Para mim o pênalti foi um grande erro dele. Eu também não daria esse pênalti, não. É um árbitro novo, viu? Tem 28 anos de idade. Mas novo, mas tá na arena, tem que ser cobrado. Não, sim. E ele apitou só um jogo na Série A3, que foi na rodada passada, 15 de Jaú 1, Marília 0. Depois são 6 jogos na Série A2 e teve um jogo na Série A1 também. Ou seja, ele é árbitro já de Série A2. Né? Já tem experiência veio para essa última rodada porque a federação sabe que é rodada decisiva. Né? Vai começar o segundo tempo rapidinho, mas ninguém fez rodinha nele. Tá? Ele está apitando à vontade. Sim. No lance do pênalti lá, o pessoal do São Bernardo reclamou bastante, né? Realmente. E como não tem VAR, né? Eu acho que se tem o VAR, o pênalti ia ser marcado. O pênalti ia ser confirmado se o Bruninho não estivesse impedido quando ele recebe a bola. Mas o ângulo que a gente tem realmente não é dos melhores. Fim do intervalo FI, vou ficar aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior para Rivalo, girando todas as informações dessa última rodada da primeira fase da Série A3. Ele vem aí, deu um tapa na cabeleira. Solta a vinheta aí, ô Bolacha. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vai começar o jogo no segundo tempo, posse de bola da equipe do União São João de Araras, que precisa da vitória para passar de fase, para dar sequência na competição na Série A3 do Campeonato Paulista. Já o São Bernardo, com esse empate aí, tá numa boa, tá dentro, vai para a segunda fase da competição. Vai começar o jogo no segundo tempo. É claro, né? Todo mundo esperando, todo mundo dar aquele ok, né? Os jogos que ainda não começaram, já estamos com 18 minutos de intervalo. O jogo terminou com 50, então 18 minutos aqui de intervalo. O cara saiu até perto da bola agora. Vai começar o jogo já no segundo tempo. Tá 1-1. O árbitro da partida, o Rodrigo Fernandes Júnior, vai apitar no início do jogo. 28 anos. Ele que foi formado na academia da Federação Paulista de Futebol em 2019. Ele tá fazendo aquecimento lá. Carlos, Oi. Isso aí é um negócio que eu não entendo, cara. Porque alguém tem que começar o segundo tempo. Então, se um começa o segundo tempo, puxa os outros, entendeu? Por que aquilo puxa, então? Já começa aqui, mas que aí vai puxando os outros por tabela. Deve ter algum jogo em que as equipes estão muito distantes, né? Ou tá no vestiário, ou teve muito tempo de acréscimo. Tem isso também, porque senão eles já teriam começado. Aqui foram 5, né? Teve jogo que teve 6 minutos, teve pênalti, enfim. Então, vamos aguardar aí para ver, porque tá até fora aqui do lance, tá até fora da bola, né? Lembrando que o União São João de Araras marcou 15 gols na competição e sofreu 14. Antes da rodada, era a 6ª melhor defesa e o 10º melhor ataque. Já o São Bernardo marcou 21 e sofreu 14.
tinha a 6ª melhor defesa e o 4º melhor ataque da competição. Eu falei aqui, só perdia para Rio Preto, Marília e Portuguesa Santista, que são os 3 primeiros colocados na competição, o time do São Bernardo. Vai começar o jogo no segundo tempo, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, pode mandar mensagem pra gente no YouTube, Futebol Interior, você deixa a sua mensagem pra gente, a equipe do União de Araras todo de branco, lado esquerdo da sua tela, atacando pro lado direito da sua tela, já o time alvinegro, o time do São Bernardo, que tá com uma camisa com detalhes em azul, né? Mas é o alvinegro de São Bernardo no campo, camisa muito parecida com a camisa do Grêmio, de futebol Porto Alegrense. Calção e meias pretas, o União São João de Araras todo de branco. Os caras estão se aquecendo lá, o Corsato. Passa aí, por enquanto, os 8 classificados à próxima fase da competição. Vamos lá, Corsato. Vamos lá, Portuguesa Santista está classificada na primeira colocação. Vai você, Carlos. Só porque te chamei, apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. É hora de pintar a tela, Carlos Corsato. Tocou na bola a equipe do União São João de Araras e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Estou ao lado do Roberto Marcondes, ao lado do Marcelo Corsato, do Eduardo Rodrigues, o Bolacha e ao seu lado, torcedor. União precisa ganhar esse jogo aqui para se classificar. Mesmo com a derrota, o São Bernardo estaria classificado, Corsato? Com a derrota, não. Aí se classificaria a União, né? Que aí a União iria a 24, o São Bernardo ficaria com 22, o Paulista ficaria em 8º com 23 e União seria o 7º colocado com 24. Então, se quem perder aqui nesse momento estaria fora, sim, né, da competição. É isso. O São Bernardo só classifica aqui perdendo se houver empate entre Paulista e Catando Vence, né? Se o São Bernardo perder, não, ele não classifica. Não classifica. Não, Então, não pode perder. Não pode perder. Não pode perder. Quem perder aí tá eliminado. Mas o empate vale para o São Bernardo. Vale para o São Bernardo. O empate vale para o Bernardo. Não vale para o União nesse momento. É falta para a equipe do São Bernardo fazer para a equipe do União fazer a cobrança. Vem para a bola o Rafael Costa, fez o gol de empate do União. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta direita. Ao invés de bater direto pro gol, né? Todo mundo, zagueiros foram lá para a grande área. O Fernando Brito, o Nuno. Aí ele tentou fazer uma jogadinha ensaiada aqui com o Alex Oliveira, o atacante, o camisa número 11, mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Então vai lá, Marcelo. Quem está se classificando aí? Os 8 primeiros agora. Portuguesa na primeira colocação, 36. Marília na segunda, 32. Rio Preto na terceira, 29. 15 de Jaú na quarta, 27. Rio Claro na quinta, 25. O União Barbarense na sexta, 24, o São Bernardo na sétima, 23 e o Paulista na oitava, 23 pontos. Os rebaixados neste momento, o União Suzano já entrou na rodada rebaixado, mas quem está caindo junto com o União, abraçadinho com o União Suzano, é o Desportivo Brasil, Carlos. Você está falando do 15 de Jaú aí, o 15 que vai passar de fase, né? O 15 que protagonizou em uma rodada anterior aí um lance bastante estranho, né? Daqui a pouco eu falo. Vem Rafael, vai queimar dali para a equipe do União, bate, pega no Michael Douglas. Aí pegou no jogador da equipe do São Bernardo. O árbitro tá parando para marcar o quê que ele tá marcando ali? Eu acho que é impedimento, né? Tá marcando impedimento porque não pegou no braço do jogador da equipe do São Bernardo. Não, eu acho que ele marcou impedimento, né? Ah, a bola pegou nele. Isso, a bola pegou nele. Bola ao chão. Bola para a equipe do São Bernardo. O 15 de Jaú que protagonizou aí um fato inusitado nesse campeonato, né? Eles entraram, tiveram que jogar, se eu não me engano, um jogo contra o Rio Preto. Eles tiveram que jogar com a camisa do Oswaldo Cruz. Isso, né? E olha só, o 15 de Jaú está se classificando para a próxima fase. Vem bola aqui para a equipe do União, trabalhando bola, chega a zaga da equipe do São Bernardo, tira 3 minutinhos passados. Segundo tempo de jogo, tá 1-1, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Prepara o dedo no botão aí, viu, Bolacha? Porque tem que pagar um monte de teaser. Bola para a equipe do União na esquerda, bola para o Thales. Thales volta essa bola lá para o camisa número 3, que é o Fernando Brito.
Brito. Fernando Brito toca a bola aqui para Juan. Os dois times não fizeram nenhuma alteração no intervalo. Os treinadores, o Renato Peixe do São Bernardo e o Thiago Oliveira do União, contente com o que viram no primeiro tempo, os mesmos 11 de cada lado. Bola para Rafael Costa, o capitão do time, perninha esquerda que é habilidosa. Fez a finta, toca a bola ali na ponta, chega a zaga da equipe do São Bernardo. Tira dali, se tivesse caído ali o Bruninho, talvez o árbitro teria marcado a falta, mas ele seguiu no lance e a bola ficou para o time do São Bernardo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Trabalha a bola a equipe do União, bola com o Nuno. Aqui na ponta esquerda ele toca a bola para Fernando Brito. Fernando Brito no meio, toca a bola para Juan. Vem o camisa número 5. Bate nessa bola aqui, toca a bola para o Thales. Thales volta. Tudo isso no campo de defesa. 4 minutos 30 segundos passados. É segundo tempo. A bola tá no campo de defesa agora com o goleirão, o Matheus Pellegrini, que com a perna direita vai sair jogando todo de cinza. O goleiro da equipe do União sobe, Michael Douglas bate de cabeça, a bola voltou para a equipe do União, ganhou o jogador do União, foi para o chão, ficou pedindo falta, nada. O árbitro mandou seguir, segue o jogo, Rodrigo Fernandes Júnior. Bola para a equipe do São Bernardo, vai Corsato. O União Suzano empatou o jogo com o Rio Claro, tá? Então, União Suzano 1, Rio Claro 1. Resultado que ainda mantém o Rio Claro classificado com 23 pontos. Só que se o Rio Claro perder o jogo e aí o União São João se classifica. Porque o União São João ficaria com um saldo melhor de gols do que a equipe de Rio Claro. Então, o União São João também torce para que o União Suzano vença o Rio Claro jogando em Rio Claro. E aí, União São João com o empate se classificaria. Hudson bate na bola, lateral, bola dentro da grande área. Era ali para o centroavante, era para o camisa número 9, o Vinícius Macedo. Chegou a zaga da equipe do União, tirou a bola, voltou aqui pelo meio. Trabalha a bola na ponta esquerda. Bola para a equipe do São Bernardo. 10 é o Kevin Maltus, mas aí ele não conseguiu pegar. A bola saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do União fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Caminhando para 6 minutos deste segundo tempo. 6 do segundo tempo, União São João 1. Esporte Clube São Bernardo também 1. Faz a marcação ali sob pressão, o time do São Bernardo. Mas o árbitro está parando e marcando tiro de lateral. Lateral para a equipe do União fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Thales toca ali no perigo pro Fernando Brito. Fernando Brito pro Pellegrini. O goleiro tem que sair com os pés, não é a boa dele, né? A bola voltou, entregou de bandeja pro time do São Bernardo. Léo Oliveira tá na ponta direita, foi pro chão, pau nele. Foi aterrado. Essa falta quando eu jogava futebolzinho de rua, né? Golzinho de rua. O meu mano não tinha habilidade nenhuma com os pés. De chinelo de pedaço de tijolo. O que tivesse, cara. Chinelo, tijolo, lata de pedra, óleo. lata de óleo. Era o nível do futebol. Era o nível do futebol. Mas aí eu sempre colocava na frente, né? Pelo lado esquerdo. Na frente. Eu colocava na frente a bola. Sei. E aí passava ele como se não houvesse ninguém. Aí ele, frente, então. E aí ele pegava. Não, do lado ele ficava. Aí ele metia o pé, mas era sempre pela ponta esquerda. Eu gostava muito do Éder. Eu jogava sempre com as meias arriadas pela ponta esquerda. É falta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Vem para a bola. Para a bola o Alisson Mota. Levantou, tocou na grande área, toque para trás de cabeça. Rapaz, ele meteu a cabeça na bola, o Rafael Costa. Ele comemorou, viu? Mas eu não sei não, hein? Assustou Araras e toda a vizinhança. Escanteio para a equipe do São Bernardo. Jogou no União São João, tá? Pois é. Escanteio para a equipe do São Bernardo. Primeiro no segundo tempo, para a bola o Alisson. Levantou, toque de cabeça. Pegou no jogador do União, saiu. Linha de fundo, é mais um escanteio. Rapaz, eles não marcam. Os zagueiros de novo, lá na grande área. Bola aérea, minha Nossa Senhora. É escanteio de novo para a equipe do São Bernardo. Vem para a bola de novo o Alisson Mota para fazer a cobrança. Ele que bate os escanteios. É o 5º escanteio para a equipe do São Bernardo. O 6º no jogo. 5 para o São Bernardo, 1 para o União em escanteios. Alisson Mota, agora canto esquerdo. Perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Era para o Michael Douglas, a bola voltou. Léo Oliveira, agora por baixo. Chega a zaga da equipe do União com o Fernando Brito, tira. E aí teve um toque no rosto ali do jogador da equipe do União, hein?
Camisa número 11 do União, o Alex Oliveira tá no chão. E aí chega o camisa número 8 da equipe do São Bernardo, o Kaique Alves, para não deixar bater, mas está reclamando ali de um toque no braço. O toque com o braço no rosto, ali do jogador da equipe do União, mas jogada normal, né? Jogada normal ali do jogo, não vi nada de estranho nessa jogada não. E teve a primeira alteração no jogo aí, hein? Saiu camisa número 2 da equipe do União. Entrou o 22. 22 da equipe do União São João de Araras, o Giovani. Isso. Giovani, camisa número 22. Tá no jogo. Para a saída do camisa número 2, o Kleberson. Cara, se não saiu contundido, é aquela alteração que eu vou continuar criticando. Mas ele é atacante no 22, né? Então, mas por que não fez no intervalo, pô? Com menos de 10 minutos. Porque isso é culturalmente aplicado no futebol. Uma bobagem gigantesca, eu concordo com você. Pode ficar puta à vontade que você tem junto comigo ou eu atrás de você, concordando na filinha. Não. Bola aqui para a equipe do São Marcondes Bernardo. Tá. Até o sábado, né, cara? O sábado as garras elas vão saindo, mas eu já vou avisar. Pra cima de mim, não, né? Tem gol. Sai fora dessa daí. Vai lá, Corsato. É gol da Briosa, da Lusa. Otávio, segundo gol pra cima do União Barbarense. Líder da primeira fase, Portuguesa 2, União Barbarense 0. E o União mesmo com esse resultado já estava classificado. Bola para a equipe do São Bernardo. Olha o Alisson Mota, é bom jogador. Foi pro chão, falta. Pau nele. Ele ficou sentindo, hein? Cara, o Alisson Mota é bom jogador, hein? Bom jogador, trouxe a bola pra perna esquerda, o zagueirão. Foi pra cima dele ali o camisa de número 8 da equipe do União, o Léo Machado. E ele achou. O que ele foi reclamar? Ele foi reclamar com o árbitro que ele não fez falta? E tomou cartão amarelo. Parecia aquele sumô, né? Você pega o cara e empurra assim, pô. Mas se não marca a falta aí, esquece. É ser na cara do Matheus. E amarelou pra ele, tá? É Léo Machado. É mais um amarelo, segundo pra equipe do União. O Alisson Mota é bom jogador, hein, o Marcondes? Tá fazendo um salseiro danado aí, hein? Bom jogador, interessante. Ele puxa muito, ele carrega rápido, né? Lado, né? Falta para a equipe do São Bernardo. O goleirão acho que armou essa barreira errada, hein? Léo Oliveira, só 2 homens Vocês na são barreira. corneteiro demais, O canto tá aberto, Pellegrini. O canto tá aberto. O Alisson vem para fazer a cobrança, não deixou. Deixou pro Léo Oliveira. O Léo é com a perna direita. Rapaz, tá mal armada essa barreira, hein? Se mandar no canto aí, vai dar trabalho pro Pellegrini. 11 minutos, 30 segundos. Léo Oliveira para a bola, bateu pro gol. Espalma, Pellegrini! Eu cantei a bola aqui, filho. Se fosse pro canto, ia dar trabalho pro goleiro. E ó, foi meio que no canto da barreira, mas muito mal armada a barreira. Ele fez uma defesaça, linha de fundo e escanteio, Marcondes. Eu achei que, o pé dele, a perna dele tava dentro do gol. É? Quase gol, mas escanteio. Não tem chip na Série A3 na bola? Não tem nem VAR, velho. Alisson pra bola, cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira, vem o Kaique, bate nessa bola, o Michael Douglas tá lá, ele bate na bola, pega a zaga da equipe do União, tira, vem o Michael, levanta essa bola, o jogo virou aéreo agora, parece basquete, mas não é com os pés, bola aqui no meio, chega a zaga da equipe do União pra tirar, quem sabe agora contra-golpe da equipe do União, bola aqui pelo meio, não foi falta, segue o jogo, bola aqui pela ponta, toca a bola pro Alisson, tentou fazer o passe, chegou, a zaga da equipe do União tira. Rapaz, estão usando tudo quanto é tipo de recurso aí para tirar essa bola. É o Michael Douglas tá lá no campo de ataque. Chegou a zaga da equipe do União, tira. Bruninho bate nessa bola aqui na ponta esquerda. Ele toca a bola aqui para a equipe do União. Ele faz a finta, tenta fazer o passe, abre o jogo, toca a bola lá pro Alex Oliveira. Foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. A bola voltou pro Kaique. Ganha essa bola para a equipe do São Bernardo. Tenta fazer o passe pelo meio, procurava ali o camisa número 10. O Malto chega, a zaga da equipe do União tira. E aí o Pellegrini, o mesmo pé que defendeu aqui, foi sair jogando aqui, quase que ele entrega a paçoca, mas o time do São Bernardo devolveu a bola para o União. Eu não tive o prazer de vê-los jogar no asfalto com gol de qualquer maneira, mas eu tenho certeza que foi um pouquinho melhor do que nós vimos agora. Será? Acho que não. Cara. Nossa, então foi disso aí pra baixo. Então era muito ruim. Era Por isso que você fala que você não está preso ao passado. Não, lógico, óbvio que não. Marcondes, eu reprovei em 5 peneiras. O Cafu foi em 12, cara, e foi campeão do mundo. Eu não tive a força de vontade do Cafu. O Cafu era bom, né?
Bola aqui pro campo de ataque. Vem o time do São Bernardo na direita. Léo Oliveira. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do União. Tira a bola com o Nuno. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. A bola pro Pedro Bambu. O Bambu pro Léo Oliveira. Tentou fazer o passe. Chegou a marcação da equipe do União. Tira. Quem sabe agora? Contra-golpe pra equipe do União. Vem o Bruninho, mas também não tem ninguém pra ajudar ele. Voltou. Trabalhou a bola aqui pro Alex Oliveira. Pro Bruninho. Foi pro chão. É falta. Pau nele. Merecia cartão, hein, velho. Deixa eu ver se não vai pintar. Vai ter cartão pra ele sim, pô. O Wesley Barbosa. Merece cartãozinho sim. Foi o camisa número 3. Agora, Carlos, o Michael Douglas. Eu concordo com você quando você critica o técnico do União, o Thiago Oliveira, com relação à alteração. Ele não colocou o Giovani para fazer uma função de atacante? Arrastar um pouco mais pela direita? O Giovani apareceu na imagem agora, velho. Pô, se você puxa um contra-ataque, Michael Douglas, cartão amarelo. Pô, se posiciona aqui no corredor direito. Você estava com um corredor livre. Era o contra-ataque, poderia surgir um gol na vitória parcial do União. Então falta essa leitura na equipe de Araras. Falta para a equipe do União fazer a cobrança. Ali o Wallace já faz melhor, né? Já coloca 3 homens na barreira. A barreira mais fechada aqui. Ele não fica tanto no canto. É bem mais longe que a outra, né? Mas tá lá, a perna direita. Fica mais no meio do canto, gol. Pode bater com a perna direita, mas é o Rafael Costa que tá próximo da bola. Vamos ver, o Rafael e o Léo, é isso? Ou o Giovani? Giovani passou. É o Rafael que vai pra bola. Perna esquerda direto pro gol, Wallace! Espalma o goleiro! Tinha endereço, hein? Era caixa, escanteio pro União, Marcondes. E o Rafael, ele fez a cobrança no lado mais difícil da falta, tirando da barreira para enfiar no gol. Foi no ângulo, defesaço do Wallace e escanteio pro lado esquerdo. Toque de 15 do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, Rafael Costa pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Cachorrão pra tirar. A bola volta pra equipe do União, bate nessa bola. Mesmo assim, quase que o errado dá certo ali. Quase que o Bruninho pega, mas o Wallace sai do gol, tava esperto pra ficar com ela e já faz a ligação direta. Bom passe, aqui na ponta é pro Alisson Maia. Vai quebrar dali, bateu pro gol, espalma o goleiro. A bola voltou, Kaique fez o passe dentro da grande área. Chega a zaga da equipe do União para tirar com o Giovani. Completa, sai jogando. A bola volta aqui pro Rafael Costa. Ele ganha essa bola para a equipe do União. Tenta fazer o passe aqui pela ponta esquerda, a bola pro Bruninho. Bruninho na ponta, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui para Léo. O Léo vem na marcação ali, a zaga da equipe do São Bernardo não consegue dominar, a bola volta aqui pro Juan. O Juan fez o passe na cavadinha lá pro Rafael, tira a bola, volta pra Giovani, perna direita vai queimar, ele bateu pro gol, Wallace. Cantinho, foi pra ela, fez a defesa, União tá chegando mais, hein, Marcondes? Essa entrada do Giovani, que apesar do erro na jogada anterior, a equipe do União, ele tá um pouco mais agressivo, mas também não tem outra saída, né? Não tem outra alternativa. Ou ele vai para cima ou ele aceita o resultado e tá fora da próxima fase. Então é exatamente isso que fez a União. Só que essa posição é uma oscilação, né, no momento. E tem que ter uma situação mais homogênea para ter uma situação diferente no cenário dentro da partida. Ô Carlos, o João Guilherme 19 tá no jogo. Na vaga do 11. Artilheiro do time, hein? Na vaga do Luizinho. E saiu 10, entrou 14, né? Isso. Pedrinho na vaga do Kevin Maltos, número 10. Pedrinho, número 14, na vaga do Kevin Maltos, 10. E o Luizinho foi embora para a entrada do João Guilherme, número 19. 2 alterações aí no time do Renato Peixe. Ô, Marcondes, eu critiquei o Thiago Oliveira, agora nessa do São Bernardo eu tô com o treinador, hein? O Maltos e o Luizinho pouco apareceram. O Luizinho tomou cartão. O João Guilherme tá no banco, mas é o artilheiro do time, tem 5 gols. E o Pedrinho para tentar movimentar esse meio campo aí do time do São Bernardo. O Luizinho, na verdade, ele não recebeu bola, né? É o atacante que precisa ter essa bola nos pés. E ele não recebeu, então ele não teve a produtividade necessária, mas mexeu dentro do esperado o técnico Renato Peixe, botando o artilheiro do time na frente da equipe dele. Vamos ver o João Guilherme, artilheiro do time com 5 gols. Vamos ver se ele vai para a rede aqui para a equipe do Bernou. Põe bola aqui o Wallace, bola para o campo de ataque. Foi direto lá para o campo de ataque. Era para o João Guilherme, a primeira participação dele no jogo. Sai do gol, Matheus Pellegrini, para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano.
Bola para a equipe do União, era para o Bruninho, sobe a zaga para tirar, o Wesley tira, brinca ali com a bola e acabou perdendo, a bola voltou de novo para a equipe do União, lá na ponta é o Bruninho, vai para o cruzamento, pega na zaga da equipe do São Bernardo, sai. Pega ali no meia dúzia o Hudson. Saiu para lateral para a equipe do União fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Léo Machado pro Giovani, Giovani pro Rafael Costa, perna direita, bateu pro gol, na trave! E ali o jogador da equipe do União cai no campo, fica pedindo pênalti, o árbitro não deu, estava na frente do árbitro que não deu. A bola volta para a equipe do São Bernardo, bola com o Léo Oliveira, o Léo traz essa bola aqui na ponta para o Alisson, fez cruzamento, levantamento, chega, a zaga da equipe do União tira. E sentiu, hein? Sentiu o zagueirão da equipe do União, hein? Camisa número 3, o Fernando Brito. O Fernando Brito, vamos ver aqui no replay, batida da equipe do União. Não foi nada. Segue, né? Era o Kaique que estava na jogada. O Maiquinho, ele dobrou o joelho e esquece, né? Não é nada, não. Com o Maiquinho, que no segundo tempo deu uma subidinha também, o Maiquinho, né? O jogador da equipe do União tá caído lá. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Vamos caminhando para 20 minutos desse segundo tempo no regressivo. 25 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você no Hermínio Momento. Em Arara, 160 quilômetros da capital paulista. De Contenão, Série A3. União tem 1, Esporte Clube São Bernardo também 1, placar ao vivo, futebol interior, Rivalo.bet.br. Vai, Marcelo. Em Catanduva, o Catanduvense, a Catanduva, né, vai perdendo para o Paulista pelo placar de 2-1, Paulista vai se classificando, o Rio Claro vai empatando com o União Suzano pelo placar de 1-1 e vai ficando também com a 8ª vaga. Os classificados, Portuguesa, Marília, Rio Preto, 15 de Jaú, União Barbarense, São Bernardo, Paulista e Rio Claro, rebaixados, Desportivo Brasil e o União Suzano. Rivalo, nada ganha da emoção, acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Bom, no time do União São João não deu lá pro Fernando Brito mesmo, camisa número 3. Entrou o Vitão, número 18. E agora tá ali o número 13 do time do São Bernardo, que vai entrar já também na equipe de São Bernardo no campo. Bom, o 13 é o Wesley Brito. Wesley Brito é o camisa número 13. O Wesley Brito jogou no 15 de Piracicaba na temporada passada. Bola aqui para o campo de ataque. Vai sair o gol o Matheus Pellegrini para ficar com ela. E o Thiago Oliveira, ele já mexeu 2 vezes e fez 2 alterações. Simples assim, né? O Kleberson saiu para a entrada do Giovani e agora saiu o Fernando Brito contundido para a entrada do Vitão. Camisa número 18. Vamos ver se o Vitão vai ficar de zagueiro mesmo ou se ele vai puxar alguém lá para a zaga, né? Bom, o Nuno tá aqui jogando na dele, na direita. Vamos ver se o Vitão vai ficar de zagueiro ou se ele vai puxar alguém ali para zaga, o Thiago Oliveira. Vem trabalhando bola aqui a equipe do União. Bola com o Léo Machado. O Léo Machado volta essa bola aqui no campo de defesa. Sai jogando. É para a equipe do União aqui no campo de defesa. A bola para o Nuno. O Nuno faz o passe. Abre o jogo. Toca a bola aqui para o Giovani. Giovani tem o Léo pedindo bola aqui pelo setor de ponta direita. O Léo ficou mais aberto aqui pela direita agora, né? Mas aí o Giovani perde. Recuperação de bola para a equipe do São Bernardo. Bola aqui para o campo de ataque. Chega a zaga da equipe do União para tirar nessa bola. O camisa número 5, o Juan. O Juan que bate nessa bola, ele tira, sai jogando bola para a equipe do União, toca a bola para o Pellegrini, Pellegrini volta a bola aqui para o Juan trabalha a bola para o Nuno sai jogando, bola para a equipe do União, vem trabalhando bola aqui no campo de ataque, bola para o Léo Machado tentou fazer o passe ali para o Rafael Costa, perdeu, recuperação de bola para a equipe do São Bernardo, bola aqui no campo de ataque, vem São Bernardo, vai queimar ali, bateu para o gol, passa, vai embora, perdeu. Quem bateu aí foi o camisa número 19, né? O João Guilherme, é ele? Ele bate pro gol ou o Pedrinho? Agora preciso ver ali. Bateu pro gol, ela foi embora na linha de fundo. Foi o João Guilherme mesmo. Bate pro gol, ela passa, vai embora, perdeu a chance. Oportunidade seria o segundo gol do São Bernardo.
desperdiçou a oportunidade e vamos para a parada técnica. Aquela parada para hidratação dos jogadores no Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Roberto Marcondes. E aí, Marcondes, metade deste segundo tempo, tá 1-1, o jogo tá aberto, né? Aberto e continua ruim, inclusive, né? Tecnicamente, Tecnicamente muito ruim. O volume de jogo, né? Agora, por exemplo, o Rafael Costa perdeu a bola e caiu achando que era pênalti, falta, né? Cobrou da arbitragem, que não foi nada. E quase proporcionou ao São Bernardo o segundo gol, que estaria numa situação muito mais tranquila que está, e colocaria a União São João de Araras numa situação muito difícil. O que me chama a atenção é que, tecnicamente, os dois times são fracos. Os dois times. Quem passar está passando o São Bernardo e o União está ficando, o São Bernardo eu não vejo expectativa de sequência positiva da competição. Se os dois passarem, talvez fiquem e morram numas quartas de final. O São Bernardo está passando por um jogo muito ruim tecnicamente. E o que me chama a atenção é que você jogando em casa só precisa da sua força, do seu resultado, de 1-0, e você não consegue fazer o resultado. Então, o União não conseguiu encontrar o jogo, não consegue praticar um jogo decente, importante, dinâmico, ativo, desde o primeiro minuto. Esse Roberto Marcondes aqui nos canais Futebol Interior. Ainda parada para a hidratação. Os jogadores estão voltando agora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Wesley Brito já havia entrado, né? Só que a gente vai ter que esperar um pouquinho. Não é o 13, ele tá entrando agora. O número 13 vai entrar agora. Tá saindo o número 2 para entrar o 13. Tá saindo 2 para a entrada do Wesley Brito. E vai entrar o número 20 também no time do São Bernardo, vai sair o número 8. O 8 vai embora o Kaique e entra o número 20. O número 20 é o Romário. Romário tá no jogo. Isso. Com a camisa número 20 e também o Wesley Brito 13. Isso. Nas saídas o Léo Oliveira número 2 e o Kaique Alves, camisa número 8. Então, 1, 2, 3, 4 alterações com 2 paradas. Já o Thiago Oliveira tem 2 paradas também, mas com 2 alterações, ou seja, 1 parada para cada alteração. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai recomeçar o jogo aqui, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Trabalha a bola aqui a equipe do União. O camisa número 5, o Juan, agora ele se enfia aqui entre os zagueiros. Parece que o União vai jogar no esquema de 3 zagueiros agora. Porque... Vai liberar mais o Giovani. Sim, aqui pela direita. Vem bola aqui para o campo de ataque. O passe muito forte, ligação direta, longa para o Wallace, que vai sair do gol para ficar com ela. O goleirão da equipe do União São João de Araras. Só para relembrar, o União São João tá ficando fora com esse empate, tem 22 pontos. Mas, por exemplo, se o União Suzano virar o jogo para cima do Rio Claro, o União São João vai se classificar. E se o Catanduva empatar com o Paulista, o União São João também se classifica com empate. Então ele tem aí também a expectativa de outros 2 resultados que podem ajudá-lo, né, para a sequência do campeonato se classificar entre os 8 melhores. Mas aí ele vai depender de outros resultados com esse empate aí, né? O Vitão foi lá de zagueiro mesmo, viu? O Vitão ficou de zagueiro lá. Olha o goleiro da equipe do São Bernardo, Wallace, com o seu zagueiro, o Wesley Barbosa. Um deixou para um que deixou para o outro. E aí, sabe o que aconteceu? A bola acabou saindo lá para a lateral. É lateral para a equipe do União fazer a cobrança lateral. Cobrado tem pressa o Telles. Ele trabalha essa bola na ponta. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Wallace. Viu que não ia dar ali pro camisa número 9, o Bruninho. Ele foi atrás do Bruninho e pega essa bola. Já o 16 da equipe do União de Araras. Bola pro Pedro Bambu. Ganha a bola aqui pra equipe do São Bernardo. Toca a bola aqui pro camisa número 19, que é o João Guilherme. Ficou pedindo puxão ali o João Guilherme, hein? E aí vem o Pedro Bambu, consegue dominar essa bola, mas a bola acaba saindo, vai embora para a linha de fundo, tiro de volta para a equipe do União fazer a cobrança. O João Guilherme ficou pedindo ali o puxão do camisa número 4, Nuno. O árbitro mandou seguir. Que número que é o caboclo que vai entrar? 20? Número 20. Pedro Igor. Vamos resta saber quem vai sair, né?
Pedro Igor, número 20, vai entrar. Eu acho que a alteração já foi até processada, viu, Carlos? É, mas ele vai morrer com 2 alterações, hein? Porque ele vai fazer a terceira paralisação e vai trocar só um. Bola aqui para a equipe do União. Vem bola com o Bruninho. Ganha do primeiro, ganha do segundo, ganha do terceiro. Vai fazer um golaço! Gol! É do União! Um golaço do União de Araras. Ninguém parou o atacante do União São João. Saiu lá da ponta, veio pro meio, veio driblando, driblou 1, driblou 2, driblou 3 e ninguém pegou. E aí no cantinho direito, ele manda a bola pro fundo da rede. Na marca de 28 minutos passados do segundo tempo. Alex Oliveira, 11 a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Hermínio Meto. Pode ser o gol da classificação do União São João. E meus amigos, minhas amigas, e que golaço! Bota golaço nisso! Alex Oliveira, um golaço pro União! União vira pra cima do Esporte Clube São Bernardo. 2 pro União, 1 pro São Bernardo. Bola, se essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol do União. Um golaço do Alex Oliveira. Printa a tela aí, Roberto Marcondes. É, um golaço e você não pode nem questionar a qualidade do Alex Oliveira nessa jogada que foi espetacular, né? Excelente. Penetração, visão de jogo, confiança, entrou, tirou os 2 zagueiros da jogada, ele observou um gol muito difícil, porque o goleiro grande tocou justamente no canto onde tem que entrar a bola, e só ali poderia entrar a bola. Um golaço do atacante da equipe do União São João de Araras, 2-1, recoloca o time na condição de classificado. Agora o que chama a atenção de um atleta capitão do time, experiente, puxou a camisa e soltou, que é o Bambu. Estava fazendo a falta, ele soltou para evitar a falta e sofreu o gol. Faz a falta na grande área, na próxima grande área. Um erro grave do volante da equipe do São Bernardo. O máximo que ia acontecer com ele é tomar um cartão amarelo, né? É. Assim, saiu o gol para a equipe do União. União vence o jogo pelo placar de 2-1. União está na frente, 2 para o União. 1 para a equipe do São Bernardo. E o União mexeu, eu vi lá o número 16, é o Vitinho, né? Tá no jogo. Aí o 7. Para a saída do 7, o Maiquinho, que estava amarelado. Vem bola aqui para a equipe do São Bernardo. Era o João Guilherme. Vitão chega para tirar, mas o árbitro tá parando para marcar impedimento. Teve cartão amarelo pro Matheus Barbosa, tá? O Wesley Barbosa, né? Wesley, camisa número 4, perdão, né? isso, é. Camisa número 4 da equipe do São Bernardo tomou cartão. Bom, agora vamos só confirmar aqui para ver se o camisa número 20 também entrou, né? No jogo. Pelo que a gente tem de ideia aí, não. Entrou o Vitinho na vaga do Maiquinho. Eu acho que ele mudou a alteração, né? Vamos lá, para ver se ele fica só com 3. Mesmo porque também, se ele colocou aquela hora, ele não podia mexer mais, né? Não, ele não tinha mexido, né? Ele tava aqui no canto, né? O cara iria entrar. Bola aqui no campo de ataque. Vem o time do União. O 16 é o Vitinho. Tá aqui na ponta. Fez a finta. Passou fácil demais o Hudson. Fez o toque, cruzamento na grande área. Chega a zaga do São Bernardo para tirar. Chega a zaga do São Bernardo para tirar. A verdade tem que ser dita, Marcondes. O União melhorou no segundo tempo, hein? Principalmente depois daquela mexida com o Giovani. Ele segurou um pouco mais o São Bernardo no campo dele. Claro que o São Bernardo está atacando um pouco mais, mas o União deu uma estabilizada no jogo, deu uma crescidinha no jogo depois daquela alteração. Mas é importante destacar que ele se encontrou efetivamente nos últimos 7 minutos para cá. O União deu uma subida no degrau, subiu um pouquinho o sarrafo no jogo. Carlos, tem gol, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store.
Bola para a equipe do São Bernardo. Já a informação do gol no placar ao vivo. O levantamento na boca do gol do Wesley. Chega a zaga, tira a bola, bota aqui na ponta. É o Hudson. Vai para a linha de fundo. Vai para o cruzamento. Levantamento na boca do gol. É para o João Guilherme. Sobe a zaga com o Vitão. Tira. Bola volta aqui no campo de ataque. Toca de cabeça. Camisa número 14 ali do São Bernardo. O Pedrinho. Mete a cabeça na bola, o Pellegrini foi para ela, fez a defesa. Vai cortar a torre, ele balança. Placar ao vivo, Rivalo. Futebol Interior informa. No Silvio Salles, em Catanduva, é gol do Paulista. O terceiro, Mauri Franco, 28 do segundo tempo. Paulista 3, Catanduva 1. Essa vitória do União não só classifica o União, como coloca o time na 5ª colocação do União São João, com 24 pontos ganhos. Caramba. Resultado vai eliminando o São Bernardo, que vai ficando na 9ª posição com 22. Caramba, para quem tava ficando fora. Que tava jogando sossegado. E o São Bernardo sossegadão agora. Sossegadão. A vida do São Bernardo tá virando um inferno. E o União tá indo pra 5ª colocação do campeonato. Agora imagina a missa amanhã em Catanduva. O presidente do Catanduva é padre e prefeito. Tá meio bravo, né? Vai ficar bravo. Ele dá a missa de domingo ainda? Sim, amanhã, rapaz, principal. Esse padre, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Tem tempo pra mais nada também. Tem tempo pra mais nada. O cara é padre, prefeito, presidente do clube. Ele manda na cidade. Rapaz. E é uma cidade rica, né? Grandes fazendeiros, usineiros. Caramba, eu acho que eu faço muita coisa. Mas o padre, cara, olha, ele é prefeito, já não tem problema, né? Prefeito, e aí é o padre da cidade, e aí é o presidente do time. Guloso prefeito, hein? O padre não. Você falar que o prefeito é guloso até vai, mas o padre não fica legal, não. Bola aqui pro campo de ataque, vem o time do São Bernardo, bola ali na ponta, é o Wesley Brito, vai para a linha de fundo, fez cruzamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar. E eu conheci o padre, né, o presidente do Catanduva, uma pessoa assim, extraordinária, me abençoou. É uma pessoa assim, extraordinária, extremamente muito agradável. Eu tive o prazer de conhecê-lo e é uma figura importante que nós temos no interior de São Paulo. O Wesley Brito, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do União para tirar. Já saiu a bola, amigo. Já saiu. Essa bola é escanteio. Escanteio para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. O empate da São Bernardo? E tira o União. Olha a bola parada que o União tem problema no jogo inteiro. É escanteio. Escanteio para a equipe do São Bernardo. Depois pega o nome do padre. Padre Osvaldo. Padre Osvaldo. Isso. É escanteio. Escanteio para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança lá pelo setor de ponta à esquerda. Vem o Alisson Mota para fazer a cobrança do escanteio. Mais um para a equipe do Bernô. 36 passado o segundo tempo. Levantamento fechado no primeiro pau. Chegou a zaga da equipe do União para tirar a bola. Volta aqui pelo meio. Explode ali no jogador da equipe do São Bernardo. Agora os caras do São Bernardo estão pedindo pênalti. Foi nada não. Estão pedindo pênalti ali em cima do jogador do Bernô. O árbitro está dando lateral. Lateral para a equipe do São Bernardo. Estão dando pênalti ali, estão querendo pênalti em cima do Wesley Brito. É lateral para a equipe do Bernô. O Alisson vai para a bola. Levantou, tocou na grande área, toca de cabeça, Pellegrini. Sai do gol, fica com ela, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, daqui a pouco eu vou gerar tempo e placar do jogo. Estamos chegando com 37 minutos deste segundo tempo. O Alisson bateu pro gol, para fora! Os caras não marcam o Alisson Mota, ele tem uma perna esquerda bem calibrada, hein? Lá no canto direito, o Pellegrini também, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Ele parecia programa de flashback, quando a bola passou que ele soltou a vinheta, velho. Quase gol da equipe do São Bernardo. Na TV tem replay, né? Faz o replay de novo do lance quando o cara chuta, vai, de novo. Alisson Mota bateu pro gol, ela passa, vai embora. Não foi assim que você fez. Cara, eu vou lembrar o que eu falei, velho. Pra fora, vai. Pra fora. Cara, ele tá pegando no meu pé, velho. Mas é teu irmão. Pô, são gêmeos, tem bola na rede, hein? Você não vai com a minha cara, velho? Claro que eu vou, pô. Canais Futebol Interior, já, porque vem a equipe do São Bernardo. Bola com o Wesley que foi pro chão, ficou pedindo falta. Cara,
tem jogada que eu gosto do jogo jogado, mas tem hora que tem que marcar. Foi falta, pô. Tem hora que é falta. São Bernardo vem no campo de defesa, chega a zaga da equipe do União, tira a bola, volta para a equipe do São Bernardo que tá perdendo o jogo e tá perdendo a classificação. 38, segundo tempo, olha o Alisson de novo pra bola, levantou. Agora ele não bateu, levantou pro gol, o Pellegrini sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem jogador do União caído ali no campo de defesa. União não pode mexer mais, tá bom, gente? Placar ao vivo, Futebol Interior, Rival em forma. Vai, Corsato. Lá no Décio Vita, em Americana, é gol do Bandeirante. Manzoni. Mas esse jogo não vale nada também pro campeonato, hein? Rio Branco 0, Bandeirante 1. E em Rio Claro é gol do Rio Claro. Diego, 34 minutos do segundo tempo, Rio Claro 2, União Suzano 1, o Rio Claro vai se classificando, então Portuguesa em primeiro, Marília em segundo, Rio Preto em terceiro, 15 de Jaú quarto, Rio Claro quinto, União São João o sexto com 24, União Barbarense sétimo, 24 e o Paulista pegando a última vaga na oitava colocação com 23 pontos. Zona do rebaixamento, Desportivo Brasil vai caindo junto com União Suzano. Português, Santista e Paulista. Eu ia falar dois times cotados pro acesso, um vai morrer. Olha que campeonato terrível. Dois times de camisas Puta pesadíssimas. E União Barbarense vai pegar o seu Marília, tá? Não tem problema. Ah, o Marília... Problema pro União, pô. O União tá com um time arrumadinho, mas o Marília tá com um time certinho. Eu também entendo que Portuguesa e Marília estão cotadíssimos Tá. se não tiver problemas de jogo, assim, de não fazer um jogo legal, eu acho que são times que sobem. É, a União Barbarense, se eu não tô enganado, pros times que estão se classificando, ele só perdeu pra Portuguesa agora e pro Marília. Dos outros ele ganhou de todo mundo. É que ele vai enfrentar o Marília, time que ele perdeu na primeira fase, né? Disputa de bola ali no campo de ataque do time do São Bernardo. A bola acabou saindo para a lateral. Uma lateral para a equipe do União São João fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. O Rodrigues meteu o dedo na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. 40 passados do segundo tempo, 5 no regressivo. Mais acréscimos para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A3, Rivalo.bet.br. Em Araras, no Hermínio Ometo. União de Virada 2. Esporte Clube São Bernardo 1. Placar ao vivo, Rivalo. Vai, Corsato. O Galo do Japi vai eliminando o time do Padre Osvaldo. Vencendo pelo placar de 3-1. Catanduva 1, Paulista 3. Temos também bola rolando para Desportivo Brasil. 0, 15 de Jaú, 1. Desportivo Brasil está sendo rebaixado. Informação para Rivalo. A maior patrocinadora do futebol paulista agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Nuno bate na bola, põe a equipe do União aqui pro campo de ataque, o toque no meio. Olha o União, pode fazer, chega na marcação. A zaga da equipe do São Bernardo. Era o Bruninho que tava por ali, velho. Pra tentar fazer o terceiro gol e liquidar a fatura para a equipe do União. Mas a bola vem para a equipe do São Bernardo. Vou ver esse ataque aqui daqui a pouco. Movimentação no placar ao vivo. Futebol Interior, Rivalo. Bola para o Alisson Mota. Vem ele. Camisa número 7. Perna esquerda. Levantou. Tocou na boca do gol. Toque de cabeça para fora. Agora também o time do São Bernardo também agora tá desprovido de posição, né? Tá todo mundo lá dentro da grande área, toca de cabeça, ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do União fazer a cobrança. Ele balança, placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, vai Corsato. Gol em Americana, mais um do Bandeirante. Túlio, agora Rio Branco 0, Bandeirante 2, jogo que não vale nada. E o goleiro do União acaba de tomar cartão amarelo, viu, Carlos? O Matheus Pellegrini, mais um. 1, 2, 3 cartões para a equipe do União São João, da cidade de Araras. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Estamos caminhando para 45, 2 minutos e 10.
para 45, portanto 42 minutos e 50, quase 43 passados desse segundo tempo. Vem o time do São Bernardo, busca o gol de empate que daria classificação para o São Bernardo nesse momento. Bola aqui na ponta com Wesley Barbosa, jogo aberto ainda, aberto o jogo, bola para Michael Douglas, fez o primeiro gol do jogo, ele vira esse jogo, trabalha a bola aqui na ponta, bola para o camisa número 20 ali da equipe do São Bernardo, que é o Romário. Ele traz essa bola aqui na ponta. Vem levantamento na boca do gol, toca de cabeça, a zaga tira, a bola volta, chega, a zaga da equipe do União tira, voltou, vai queimando ali, bateu pro gol, é gol! Gol! É do São Bernardo! Futebol é a nossa paixão. Uma jogada que ninguém dava nada pro lance, né? A bola veio no bate-rebate, o Hudson parecia uma enceradeira. Perna esquerda, ele bateu no cantinho do goleirão Matheus Pellegrini. Ela foi morrer no canto esquerdo do goleirão do União, que nada pôde fazer. Hudson, meia dúzia é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Hermínio Meto. Hudson faz, na marca de 43 do segundo tempo, empata o jogo. Hudson pra estampar a alegria no sorriso, o sorriso, a alegria no rosto do torcedor do São Bernardo do Cachorrão. Cachorrão, ó, todo feliz. 2 para o Esporte Clube São Bernardo, 2 para o União São João. Pode ser o gol da classificação. Goleirão Matheus Pellegrini. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do gol de empate do Cachorrão. O gol do Hudson. Printa a tela aí, Marcondes. Se não faz um bom jogo a equipe do União São João de Araras e virou o jogo para 2-1, com a classificação na mão, jogando em casa, mais 7 de jogo ainda, bola na grande área, porra, dá um chutão, tira ela de lá, vai pra qualquer lado, é classificação, vale uma vaga pra próxima fase. Escorregou o Rafael Costa, o camisa 10. Chegou o Hudson, bateu, passou no meio de 200 jogadores e entrou no canto esquerdo do goleiro Matheus. A equipe do São Bernardo conseguiu o gol pela persistência, parou de cair da grande área, foi em cima do lance. E eu não vejo o União, claro que tem jogo, tem mais 7 minutos de jogo, mas eu não vejo o União com força para virar essa situação e ficar com a vaga. Muito difícil, na minha opinião. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Já passamos de 45, agora 46. Vamos até 52, então no regressivo 6 para terminar o jogo. No Hermínio Ometo, 15ª rodada Série A3, Paulistão Rivalo. União São João 2, São Bernardo também 2, placar ao vivo, futebol interior, Rivalo vai Corsato. Em Rio Claro é o terceiro gol do Rio Claro, Andrei de cabeça, agora Rio Claro 3, União Suzano 1, os classificados para as quartas, Portuguesa em primeiro, Marília em segundo, Rio Preto em terceiro, 15 em quarto, o 15 de Jaú. Na quinta, Rio Claro, na sexta posição, União Barbarense, na sétima, o São Bernardo, na oitava, o Paulista. Esse empate vai classificando o São Bernardo e eliminando o União São João de Araras. Cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade, só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Tem escanteio, equipe do São Bernardo. Esse empate já está garantindo o São Bernardo na próxima fase. Está eliminando o União, que fase, hein? União que chegou à quinta colocação quando fez 2-1, foi caindo para a sexta, mesmo assim estaria classificado. E agora com o gol de empate do São Bernardo, o União está fora e o São Bernardo que estava fora, agora está dentro. Tá tudo aberto. Vem bola aqui para a equipe do São Bernardo, mas o árbitro está parando para marcar ali uma falta e vai dar cartão ali para o jogador da equipe do São Bernardo. Acredito que seja o camisa número 19, viu? O João Guilherme. Bom, o Hudson, ele fez o primeiro gol dele também. É o Varley, camisa número 15, que tomou cartão,
Varley, número 15. Eu confesso que não vi esse cartão aí, mas agora aqui, ó. Não, o cartão aconteceu. O cartão aconteceu. Pro Varley, número 15. Da equipe do São Bernardo, que entrou agora, foi a última alteração da equipe do Bernô. Vem a equipe do União, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do São Bernardo para tirar, a bola volta aqui pelo meio, vem o time de Araras, bola ali com o Léo Machado, o Léo Machado vira esse jogo na ponta esquerda, ele vem trabalhando bola pro Thales, o Thales vira o jogo, toca a bola pro Vitinho, sai da ponta, vem pro meio, tentou tocar na ponta pro Rafael, chegou a zaga, tirou a bola, voltou pro Thales, pode até bater daí se quiser, fez o passe, virou, trabalhou, bola na ponta à esquerda, tá pedindo impedimento, mas não tem não, é o Alex Oliveira, autor do golaço da equipe do União, lá na ponta, fez o passe, virou, tocou a bola pro Thales, Thales para Rafael Costa pro Alex Oliveira, linda finta do Alex Oliveira, mas aí o árbitro tá parando para marcar ali o impedimento do Rafael Costa quando recebe a bola na volta, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, mais 3, hein? Estamos com 49 minutos. Mais 3. Estamos... eu não queria estar na pele nem do torcedor do União e nem do São Bernardo, cara. Se eu torcesse para um desses dois times aí, eu acho que desligava a televisão, parava de ouvir o Carlos, a narração. Só ia querer saber o resultado meia hora depois, cara. Eu não aguento não, velho. Bola para a equipe do São Bernardo, aqui no campo de ataque, era para o João Guilherme, chega a zaga para tirar, a bola volta aqui, o Hudson que fez o primeiro gol dele, aliás, os 2 gols do São Bernardo, jogadores que não haviam marcado ainda, né? E esse gol do Hudson passou debaixo de 200 pernas para entrar. E ninguém foi capaz de tirar, né, essa bola. Já no time do União, os gols, o Alex Oliveira tinha 2, fez o terceiro gol. O Rafael Costa, aquele gol dele foi o 4º gol na competição. Falta para a equipe do União fazer a cobrança. Falta para a equipe de Arara. Giovani bate nessa bola, levantou, tocou na grande área, toque de cabeça do Vitão. Ficou fácil para o goleirão Wallace, que obviamente vai se jogar ali e pegar a bola. O goleiro da equipe do São Bernardo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bola para a equipe do União. Bola para o Giovani. Chega a zaga da equipe do São Bernardo. Tira, a bola vai sair para a lateral. Mas lateral para a equipe do Bernô. Tem gol. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 50 minutos, 50 segundos, 1:10 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. No Hermínio, momento em Araras, União São João 2. Esporte Clube São Bernardo também 2, Corsato. Desportivo Brasil empatou com o 15 Jaú, 1-1. Se virar o jogo é que tá no finalzinho lá. O Desportivo fica na Série A3 e a Itapirense cai, hein? Então também momento de emoção. Vai, Carlos. E vem São Bernardo, bola aqui pro campo de ataque. João Guilherme tocou a bola pro Wesley. Chega a zaga para tirar. Chega a zaga da equipe do União São João para tirar. E aí tem pressa. O jogador do União vai colocar a bola lá na cobrança do escanteio. Vai terminar o jogo já, mas vai ter que bater esse escanteio, né? Vai ter que bater esse escanteio. E vem o Pedro Bambu para fazer a cobrança do escanteio. Vamos ver se é ele mesmo que vem para fazer a cobrança do escanteio. Sem pressa nenhuma. Tá com a faixa de capitão ali. O Alisson também tá por ali. Bate curtinho pro Pedro Bambu. Vai tomar a falta, vai tentar pelo menos tomar a falta. A zaga da equipe do União chega para tirar. O Rafael toca na bola. Para tirar dali o Giovani. Põe bola pro campo de ataque. Tem jogo ainda. Bola pro campo de ataque. Vai chegar a zaga da equipe do São Bernardo para tirar. E aponta o centro do gramado. Rodrigo Fernandes Júnior. Aqui acabou, meus amigos e minhas amigas. O União São João dá adeus à Série A3. Sai o União São João. Fica o Esporte Clube São Bernardo. Mas, rapaz, o União estava com a vaga na mão até 43 do segundo tempo. Virou com um golaço do Alex. Mas aí o Hudson fez o gol e colocou o cachorrão na segunda fase. Fim de jogo no Hermínio, momento. União São João 2 para o Esporte Clube São Bernardo. Fim de jogo em Araras, o Roberto Marcondes. Primeiro eu quero saber de vocês se foi justo
o placar. Depois nós vamos falar da classificação. Mas e o placar do jogo? Justo? Ah, justo. Talvez aí uma vitória do São Bernardo poderia ter uma consolidação melhor em relação do futebol. Foi um jogo muito ruim. O União São João de Araras não teve força durante o jogo todo, não teve força, não conseguiu encontrar o jogo, fez uma partida muito abaixo de todas as expectativas. Pô, jogando em casa, precisando de 1-0 só. Enfrenta uma equipe, a equipe do São Bernardo. Já vi várias outras equipes do São Bernardo melhores que esta. Não vejo esta como uma equipe qualificada. Não vejo. Mas você tem uma equipe muito frágil, que é a União São João de Araras. Então, a eliminação do União foi justa. E a passagem do São Bernardo foi justa. Né? A justiça prevaleceu num jogo fraco tecnicamente. Muito ruim a partida. Esse Roberto Marcondes, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, os jogos ainda por terminar, né? Mas já dá pra gente fazer aqui uma... Olha a festa do torcedor do São Bernardo, em 6 estão lá no campo. Tem mais, Marcondes, tem mais. Mais, gente. 7. Mais, tem um ônibus. 8. 40 torcedores tem lá. Bom, dá pra fazer um retrato, né, Marcelo? Você que gosta dessa palavra, né? Você que é bem moderno. Então tira um retrato aí desta Série A3 do Campeonato Paulista pra gente, por enquanto, Corsato. Eu falei lá do Desportivo Brasil, se fizesse um gol, derrubava o Itapirense, né? Só que o 15 de Jaú, no finalzinho, meteu o segundo gol com o Gugu. Então, 15 de Jaú, 2, Desportivo Brasil, 1. Tô vendo aqui no placar ao vivo o Paulista vencendo o Catanduva pelo placar de 3-1. Paulista vai se classificando, o Catanduva vai ficando pelo caminho. No jogo de Porto Feliz, o Desportivo Brasil rebaixado e o 15 de Jaú classificado, né? A Itapirense perdeu para o Rio Preto pelo placar de 1-0. O Rio Preto se classificou, a Itapirense consegue se manter mesmo na Série A3, mesmo com a derrota, mas... A Itapirense gosta do sufoco. Emoção, né? Fortes emoções, porque se o Desportivo Brasil vira para cima do 15... e o Desportivo Brasil empatou a 45 do segundo tempo, a Itapirense caía e o Desportivo Brasil ficaria na Série A3. O Marília venceu a Francana 2-0, o Lucas Lima 2 vezes, a Portuguesa Santista ratificou a melhor campanha da primeira fase ao bater o Leão da 13 por 3-0, Flávio Souza e Otávio 2 vezes os gols do jogo, o Rio Branco perdeu mais uma no campeonato por Bandeirante pelo placar de 2-0, fecha a sua participação na Série A3 nessa temporada com derrota em casa, mas as duas equipes já estavam eliminadas da competição e também não corriam mais risco de rebaixamento. O outro jogo aqui, esse resultado foi importante porque o Rio Claro se classificou, venceu a União Suzano por 3-1, União Suzano que já estava rebaixado. Gabriel Masson, Diego e Andrei de cabeça, os gols do Rio Claro, o Samir descontou para o time de Suzano. E com isso... Estamos aqui, é claro, esperando todos os jogos fecharem aqui no placar ao vivo, mas vamos lá. Primeiro colocado, Portuguesa 36. Segunda colocada, Marília 32. Terceiro colocado, Rio Preto 29. Quarto, 15 de Jaú 27. Quinto, Rio Claro 25. Sexto, União Barbarense 24. Sétimo, São Bernardo 23. Oitavo, Paulista. Também com 23 pontos, ficaram de fora na última rodada. União São João 22, Catanduva 21. O Bandeirante terminou na 11ª colocação com 18, o Rio Branco na 12ª com 16, a Francana na 13ª com 10 e o time da Itapirense na 14ª com 9 rebaixados. Desportivo Brasil 8 e União Suzano 5. Quartas de final, Portuguesa Santista e Paulista, Marília e São Bernardo, Rio Preto e União Barbarense, 15 de Jaú e Rio Claro, Carlos. Legal, agora os jogadores da equipe do São Bernardo estão ali festejando, né, com o torcedor de São Bernardo do Campo. E o Hudson, que fez o gol da classificação, ele fez o gol da classificação do São Bernardo, porque estava indo tudo pro vinagre. Ele vai falar aqui com a detentora do direito de imagem e a gente vai reproduzir aqui a voz do Hudson da Ulisses TV. Acho que a gente vem num propósito. A gente é um dos melhores visitantes da competição, um visitante indesejado, e a gente tinha todo o planejamento que a gente chegaria aqui e poderia sair daqui com a vitória. Infelizmente, a gente fez o primeiro gol, a gente tem um pênalti ali que foi um pouco duvidoso,
mas a gente conseguiu manter a cabeça, manter o foco e no final aí eu fui coroado, graças a Deus, com esse gol aí, muito importante para mim, para toda a equipe, estava buscando muito, só minha família, né, as pessoas que estão perto de mim sabem o momento que eu passei aí ano passado e estou muito feliz no São Bernardo. Queria dedicar o gol para meus pais, para minha esposa, um beijão, amo vocês e muito feliz pela classificação e vamos embora. Justamente o Hudson, jogador da equipe do São Bernardo, fazendo o gol da equipe do Bernão, o gol que deu a classificação, né, para o time lá de São Bernardo do Campo. São Bernardo que não está jogando em São Bernardo, né? São Bernardo não está jogando em São Bernardo, está jogando em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Está jogando em Mogi das Cruzes, não está jogando lá no 1º de maio, não. O Hudson continua falando, vamos ouvir. Na primeira fase foi quanto, Marcos? É muito focado, a gente trabalha muito. Desde dezembro a gente tem uma maneira de jogar com peixe e a gente acredita muito nisso. E isso que fez chegarmos até aqui. Talvez perdemos algumas oportunidades de sair com a vitória, talvez uma falta de sorte, mas hoje, graças a Deus, toda a equipe teve sorte e eu tive sorte de marcar. E tá, então, o Hudson, beleza. O Hudson, jogador da equipe do São Bernardo falando. Tô olhando aqui a camisa do São Bernardo, cara, é linda, né? A combinação de cores, azul, azul escuro com o preto, com o branco. Parece o Grêmio. Mas é uma camisa muito bonita, cara. Uma camisa realmente muito bonita. E o interessante é que é o alvinegro, né? De São Bernardo, mas no uniforme número 2 tem um azul. Tem um azul no time do São Bernardo, que é o time mais antigo em atividade no ABC Paulista, tá? O São Bernardo, o Cachorrão. Assim que tivermos todos os jogos encerrados, o Marcelo vai fazer um apanhado da classificação e também da próxima fase da competição, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vou pedir aqui pro Bolacha fazer um intervalo comercial e só para confirmar aqui a última alteração do time do São Bernardo, o Pedro Bambu, ele saiu para a entrada do Varley, número 15. Então o Varley entrou, o Pedro Bambu saiu, tanto que a faixa de capitão acabou ficando lá para o Vinícius Macedo, o camisa de número 9 do time do São Bernardo. Ô Carlos, oi. Só para dizer que os confrontos que eu falei agora há pouco serão esses na próxima fase, mas depois do intervalo a gente confirma. Tá bom, então. Daqui a pouco, então, vamos com calma trazer os jogos da próxima fase da competição. O São Bernardo passou. O União São João estava classificando até 43 do segundo tempo, mas ficou na primeira fase da Série A3. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano.
Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É hora de brincar a tela. Carlos Corsato. Sim, tio, é fato. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 5h14. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que amanhã tem mais jornada esportiva, hein? Com a equipe dos canais Futebol Interior, estreia da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético e Ponte Preta. O Atlético que eliminou o Sport no meio de semana, enfiou 3-1 no Sport na Ilha do Retiro. Amanhã, então. É, já tá na quinta fase na Copa do Brasil. E a Ponte que foi eliminada na Copa do Brasil, perdeu pro Atlético Goianiense. Mas é Campeonato Brasileiro Série B. Meus amigos e minhas amigas, que está começando, inclusive, nesse sábado, daqui a pouco, no Placar ao Vivo. A gente passa por esses resultados também. 2 times rebaixados nos campeonatos estaduais, né? O Atlético no Mineiro e a Ponte no Paulista. Estou aqui com o Marcelo Corsato, com o Roberto Marcondes, com o Eduardo Rodrigues e, claro, com você, torcedor, para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. Sinditaxi, Autoposto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de hora na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá. Sábado, Dia Internacional da Pizza. Baixe o aplicativo Restaurante do Dadá e peça pizza. Claro, né? Consulte condições de entrega, tá bom? Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo, Casa do Perfurador. Tudo pro seu poço artesiano. Vamos lá, Corsato. Resultados, Série A3, você vai passar limpo a Série A3 agora. Você que vai brilhar. Série A3, Campeonato Paulista, todo mundo quer saber os resultados desta rodada e também as equipes que passaram para a próxima fase e os 2 times que ano que vem estarão na A4 do Paulistão. Muito bem, A3, Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade, Rivalo, site para maiores de 18 anos. Vamos lá, então. Tivemos em Catanduva, o time do Padre Osvaldo foi eliminado pelo Galo do Japi. Catanduva 1, Paulista 3. Deixa eu pegar aqui, clicar no gols. É completo o placar ao vivo, tá? Do portal Futebol Interior. O Matheus Henrique brilhou muito, 2 vezes no primeiro tempo, um a favor, outro contra o time do Paulista. Ele abre o placar de cabeça 1-0 a 7 minutos do primeiro tempo para o Galo do Japi, mas aí ele vai lá e mete contra. 17 minutos, empata o jogo para o time do Padre Osvaldo. Aí, no primeiro tempo ainda, o outro Matheus do Paulista, o Arcanjo, vai e faz o segundo gol para o Galo do Japi. E aí, no segundo tempo, a 28 do segundo tempo, o Mauri Franco dá números finais ao jogo. 3-1, Paulista se classifica. O Catanduva está eliminado. Tivemos também lá no Roco, em Porto Feliz, Desportivo Brasil rebaixado 1, 15 de Jaú classificado 2. Para o Galo da Comarca, Vinícius Tavares e Gugu. O Ryan diminuiu para o Desportivo Brasil. O 15 vencia por 1-0 até 45 do segundo tempo, com o gol do Vinícius Tavares, mas aí o Ryan, ou o Rian, empatou de cabeça, 45, né? Que é R-Y-A-N. Pode ser Ryan ou Rian. E o Gugu, a 51, fez o gol da vitória do Galo da Comarca. Em Itapira, o Rio Preto venceu a Itapirense, que por pouco não foi rebaixada, hein? Gol do Marcos Papa. Falei do time do Padre, falei do Arcanjo, agora estou falando do Marcos Papa.
Rio Preto 1, Itapirense 0. Itapirense permanece na A3 o ano que vem e o Rio Preto vai para a próxima fase como terceiro colocado. O time do Roberto Marcondes, o Marília, com 2 gols do artilheiro do campeonato, hein? Lucas Lima. Rapaz. 2-0 para cima da Francana. A Francana continua na Série A3 e o Marília está classificado na segunda colocação. Já a Luzinha, a Portuguesa Santista, do Sérgio Guedes, bateu o União Barbarense por 3-0. União Barbarense do Maurinho, o treinador. Deixa eu ver quem fez os gols aqui para a Lusa. Flávio Souza e Otávio 2 vezes os gols da Briosa, uma das fortes candidatas aí ao acesso no comando do Sérgio Guedes, que foi um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Rio Branco perdeu mais uma no campeonato, dessa feita no DV em Americana, 2-0 para o Bandeirante, Manzoni e Túlio, os gols do time de Birigui. Já em Rio Claro, na estreia do Alberto Félix, o Rio Claro venceu a União Suzano e se classificou para a próxima fase. Ele acabou ficando com a 5ª vaga do campeonato. Venceu por 3-1 União Suzano, que está rebaixado. Eu fiquei fora, né? Eu confesso para você que a Ponte Preta toma todo o tempo futebolístico da minha vida, mas o Rio Claro estava se classificando e trocou de técnico. Trocou de treinador. O Vaguinho foi mandado embora segunda-feira, depois de 4 resultados não vitórias, né? E aí entrou o Alberto Félix, que começou a Série A2 comandando a Internacional de Limeira, cai na 5ª rodada e agora assume o Galo, o time do Rio Claro, o Galo Azul, né? O Rio Claro que está classificado para a próxima fase. Os gols do jogo, o Gabriel Masson, né? Porque são 2 S's. O Diego e o Andrei de cabeça para o time do Rio Claro. O Samir descontou para o União Suzano, que o ano que vem estará na A4. E o jogo que você transmitiu, o União São João com o São Bernardo. Aliás, vou falar a verdade para você, jogo para cardíaco esse aí, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá então, a classificação da primeira fase ficou assim, ó. Portuguesa Santista, primeira colocada, 36 pontos. O Marília, segundo colocado, 32. O Rio Preto, o terceiro com 29. O 15 de Jaú, quarto com 27. O Rio Claro terminou na 5ª colocação com 25. União Barbarense na 6ª com 24. O Esporte Clube São Bernardo na 7ª com 23. E o Paulista na 8ª com 23, os 8 classificados. Estão garantidos na Série A3 na próxima temporada. União São João, 9º, 22. Catanduva, 10º, 21. Bandeirante, 11º, 18. Rio Branco, 12º, 16. Francana, 13ª, 10. Itapirense, 14ª, 9 pontos. Garantidos também, só que na Série A4, na próxima temporada, o Desportivo Brasil, 15º, com 8, União Suzano. Lanterna já entrou rebaixado na rodada de hoje. Dois times da próximo da capital paulista, né? O Desportivo Brasil e o União Suzano, né? E Suzano. O Suzano mais que o Desportivo, né? O Desportivo é mais nossa região aqui, né? Dá uns 100 quilômetros aqui. Eu não vou falar nada, porque eu sei que no hemisfério norte não é outono. O sul. Ah, tá. Eu sei que lá não é outono. O Suzano faz parte de uma... O Suzano, sim. O Desportivo, eu achei que era de Mogi das Cruzes. Ah, tá. Isso, mas é de Porto Feliz. É aqui perto. Então tá. Vamos lá, então. Mogi das Cruzes é perto. É capital paulista. É onde o São Bernardo manda o jogo. É frio lá, hein? Que, aliás, a abertura da Série A3, Rivalo, Nogueirão. foi lá em Mogi das Cruzes, no empate com o São Bernardo por 1-1. Então vamos lá para os confrontos das quartas, Carlos? Vai. Os 4 primeiros jogam a segunda partida em casa. Já é quarta-feira agora? Provavelmente. Quarta e sábado. Porque o campeonato termina em abril, né? Isso, quarta e sábado. Porque o Conselho de Arbitragem, só para confirmar, porque todo mundo já sabe quem é quem, né? E provavelmente virtual também, né? Eles fazem virtual. Provavelmente. Vamos lá. Portuguesa encara o Paulista. Portuguesa, primeira colocada. O Paulista, o 8º. Que confronto, hein, meus amigos? Portuguesa Santista e Paulista. O primeiro confronto das quartas. O segundo confronto das quartas. MAC, atenção, Roberto Marcondes, contra o Esporte Clube São Bernardo. MAC, o segundo, São Bernardo, o 7º. O terceiro confronto. Terceiro colocado, o Rio Preto. Pega o 6º, União Barbarense. O confronto do Jacaré contra o Leão.
terceiro Rio Preto, sexto União Barbarense. E o quarto confronto, aí 2 times mais ou menos próximos, né? 15 de Jaú e Rio Claro. 27 e 25, quarto e quinto colocados, portanto. Então, o primeiro jogo fora... Geograficamente, ele também não tá muito legal. Não, é perto, não é tão longe assim. Jaú a Rio Rio Claro? Claro, não, 110 km só. É pertinho. Cara, foca no seu e deixa aqui. É, melhor. Foca no seu e deixa aqui. Cara, será que é só isso, velho? É só isso. Só isso, é pertinho. Eu faço isso quase todo mês. É pertinho. Eu vou ver minha mamãe. É pertinho. Então vamos lá. Portuguesa e Paulista. Primeiro jogo em Jundiaí, segundo jogo em Santos. Isso. Certo? Certo. Marília e São Bernardo. Primeiro jogo em Mogi das Cruzes. Que é onde está mandando o São Bernardo. O segundo no estádio jogo. que tem um dos nomes mais bonitos do Brasil. Bento de Abreu Sampaio Vidal. Isso aí. 127 quilômetros. 127 quilômetros. Boa, Marcondes. O terceiro jogo, então, é Rio Preto e União Barbarense. Aí tem uma viaginha, tá? Aí não, eu não vou falar nada, porque vocês vão falar que não, aí né? Só que o primeiro jogo é em Santa Bárbara. E provavelmente vai ser quarta-feira à noite, porque a União manda os jogos à noite. Que tem iluminação lá no... O MAC também manda os jogos à noite. Mogi das Cruzes é à tarde. Exatamente. Mogi das Cruzes não tem iluminação. Pode abrir as quartas à tarde. É à tarde. Então, às 3 agora, horas. não sei não, hein, se esse... não sei E não o se Preto esse também jogo... à tarde. Não sei não se esse jogo... Porque o campo lá do União, de Mogi das Cruzes, é muito pequenininho, né? Não sei não, a torcida do Marília é uma torcida que... Mas é longe, hein? Mas é longe. É longe, uma quarta-feira à tarde. Você pode ter certeza que vai dar o quê? Uma média aí do torcedor do MAC lá? Umas 200 pessoas no máximo. Agora no Abreuzão vai pegar seus 12 mil. Mas vai ser com certeza o maior público lá do São Bernardo. Com certeza. O União Barbarense jogou lá, que é mais torcedor do União do que do São Bernardo. Pois é. O outro confronto último, 15 de Jaú e Rio Claro, a primeira partida em Rio Claro, a segunda partida em Jaú. Pelo que eu sei aqui, o 15 de Jaú também está mandando os jogos dele à noite. Agora o Rio Claro está mandando à tarde. Então, como a primeira partida é em Rio Claro, vai ser na quarta, deve ser uma quarta ou na quinta-feira à às tarde. 3 horas da tarde, né? Deve ser às 3 horas da tarde. Eu acho que quarta, né? Quarta e sábado. Deve ficar assim definido quarta e sábado. O campeonato termina dia 26 de abril. Né? São mais seis jogos. Né? Isso. 2 nas quartas, 2 nas semis. E dois jogos para Pra final. cada time, né? Se chegar até a final, tá? Então, acredito que seja no meio de semana mesmo. Né? Não, já vai ser no meio de semana. Quarta e sábado. Quarta e sábado. Agora, só uma questão. Português e Paulista. Mas qual é o jogo mais pegado dessas quartas? Claro, se você colocar Português e Paulista. Mas se você for analisar de forma geral... Não tem favorito nas quartas de final. A mesma coisa. O MAC no passado foi eliminado pelo Sertãozinho oitavo. Cara, muda completamente. Muda totalmente. A gente falou aqui fora do ar, né? Quando a gente olhou, a Portuguesa pega quem? Pega o Paulista. Tá, mas o Paulista até 4 rodadas atrás tava com uma confusão danada, trocou de técnico lá. Foi quase um milagre a classificação do Paulista, tá? Porque algumas rodadas atrás aí era quase um milagre. Né? Paulista com transição de Mas SAF. assim, agora que entra, agora é outra fase, campeonato, outra fase esse campeonato, né? É outra competição, é outra pegada. E não tem vantagem pro time da casa, 2 resultados iguais. A vantagem é só decidir em casa. Só decidir em casa, aqui pro Marcondes não é vantagem. Eu acho que é, não é. Eu acho que é. Pergunta lá pro torcedor da Portuguesa Santista se ele gostaria de jogar o segundo jogo fora. O que o MAC vem jogando, ele pode jogar na Lua. Que ele é fortíssimo candidato ao acesso. Tudo bem, no caso do Marília, eu posso... A Portuguesa também, tá jogando muita bola. Foi o melhor time do campeonato. Aliás... Não, mas mesmo assim, pergunta pro torcedor da Portuguesa se ela quer decidir em Jundiaí. Não quer. Vai lotar lá, velho. Assim, na minha opinião, se o MAC e Portuguesa passarem, eu vejo com possibilidades gigantes, tem uma possibilidade também muito grande deles confirmarem acesso. Na minha opinião, o acesso para o MAC, por exemplo, e para uma Portuguesa, acho que está muito mais para agora. Fala a pontuação para mim, porque eu vou tentar prospectar aqui a semifinal. Vamos lá, a Portuguesa ficou com quanto? 36. Fala as pontuações aí. Portuguesa 36, Marília 32 e o Preto 29, 15 de Jaú 27. Tá, então peraí. São os 4 melhores. A terceira colocação
27. A terceira colocação pode até mudar, né? Caso Portuguesa e Marília passem, né? A terceira colocação pode mudar. Agora, obviamente, que se Portuguesa ou Marília não passar, aí o primeiro colocado muda dos times que classificaram. Vamos colocar as passagens dos times da casa, vai. Dos times... Como é que seria uma semifinal? Passagem dos times da casa. Portuguesa, MAC, Rio Preto e Quinjaú. Aí seria... Peraí que eu já te falo aqui, Aí seria Portuguesa, 15 de Jaú, MAC e Rio Preto. Isso. Porque o 15 de Jaú é o quarto colocado. Se passar os quatro primeiros. A quarta melhor campanha pega a melhor campanha. Isso. E a terceira melhor campanha pega a segunda melhor campanha. Mas a pontuação segue, né, gente? Segue. Então, porque... Só que assim, vamos lá, ninguém tá corando aqui, mas vou dar um exemplo. Se Marília e Portuguesa não passam, aí muda tudo. Porque a primeira melhor campanha pode ser o Rio Preto, mas pode também não ser o Rio Preto. Lembrando que a pontuação segue e é a que vai definir os confrontos. Isso, aí muda tudo. Porque aí vai pra melhor campanha, né? Porque até agora, o primeiro pega o oitavo, tá, beleza. Se Marília e Portuguesa seguirem passando, eles só vão se enfrentar na final. Só vão se enfrentar na final. Só vão se enfrentar na final e mesmo assim, pelo andar da carruagem, provavelmente a Portuguesa vai jogar o último jogo em casa e o Marília o primeiro. Mas aí é festa já, né? Mas vale o título, né? É importante. Mas é festa. Eu entendo assim, campeonato de acesso, o título é a cereja do bolo. E outro, você entra no campeonato para ser campeão, concorda ou não? Sim. O acesso é interessante. Mas eu quero ser campeão. Não, o título é importante. É o que marca. O título é o que marca a carreira do atleta. Sim, o título é importante. Mas pergunta pro torcedor da Portuguesa Santista se ele, não faz diferença. Então faz o seguinte, faz o primeiro jogo aí e o segundo jogo vocês vão decidir lá com o Paulista em Jundiaí. Pergunta se eles querem. Assim, velho. Eu sou obrigado, eu não gosto, mas de concordar com você e discordar do Marcondes, né? Claro que é vantagem você jogar em casa o segundo jogo. Puxa saco, você né? Mas, não, eu concordei com você agora. Você não quer discordar do Marcondes, você é puxa saco do Marcondes. Eu discordei do Marcondes agora. Mas você não quer discordar. Não, eu não queria concordar com você. Eu não queria concordar com você. Vocês nasceram no mesmo momento? Conversa doida, cara. Eu sou mais novo que ele, 5 minutos. Não, você dá umas viajadas na maionese também. Estranho pra caramba isso aí, velho. Mas que tal? Eu gostei muito do seu destaque quando você falou uau, uau, uau. Se referindo ao São Bernardo. Cachorrão. Mas o uau, uau, uau não é cachorrão, né? É Luluzinho, né, velho? Então como faz o cachorrão. Uau, 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 uau. Ficou melhor. Ficou um pouco melhor. Uau, uau, né? Uau. Mas sabe aqueles cachorro pet que vai pra tosa toda semana? Cachorro de madame. O meu já é cachorro de maloqueiro. Mas também não cuida? Maloqueiro não cuida do cachorro? Eu acho que cuida. Eu sou maloqueiro, por isso que eu falo que sou eu. Tem que cuidar, independente de quem seja o dono. O cachorro tem que ser cuidado, e bem cuidado ainda. Tem que tosar, tem que lavar. Certo. Aliás, o Carlos está querendo fazer um empreendimento lá no Maria Antônia, uma casa para lavar pets. Vamos ao que interessa, por favor. 5 da tarde, mais 31 minutos, 5h31. Ô, querido Bolacha, conta pra mim, o que você prefere agora? Ficha técnica ou o comentário final? Comentário final. Então vamos para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Jogue com responsabilidade, viu? E se for maior de 18 anos. Na Rivalo. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Sinditáxi e Alto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá. Hoje é dia de pizza e pizza é no Dadá. Placar ao vivo, futebol interior mais completo e Casa do Perfurador. Tudo para o seu poço artesiano. Lembrando que você vai ter vídeos com entrevistas e imagens no Instagram do Futebol Interior com o nosso querido Pedro Lino. Qual o arroba do Futebol Interior? É Futebol Interior, é só procurar Futebol Interior. Futebol Interior. Em todas as redes sociais, se você colocar Futebol Interior, você vai cair na rede social do Futebol Interior. TikTok, Alexa, Instagram, YouTube, Radiosnet, qualquer rede social, Futebol Interior. E lá no Instagram, o torcedor do União São João tá triste, né? Porque o União foi eliminado. Mas o gol de pênalti, o Pedro Lino narra. Quando a bola entra, o Pedro Lino fala gol! Boa, então o Pedro Lino lá narrando o gol de pênalti. Tá lá no Instagram dos canais Futebol Interior. Então solta a vinheta aí, Bolacha! Agora, o comentário final.
Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Roberto Marcondes. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior com esse trio aqui que não é parada dura, mas é um trio pesado, hein? Marcelo Corsato, Roberto Marcondes, por hierarquia, vou começar com o Marcondes, não me leve a mal. Ok. Quero saber de você, Marcondes, se o resultado foi justo, 2-2, São Bernardo está classificado com esse empate, União, infelizmente, para o torcedor de Araras, está fora da próxima fase, vai disputar ano que vem a A3 do Paulistão. O resultado foi justo porque o São Bernardo foi um pouquinho melhor num jogo fraco tecnicamente em relação à União São João de Araras, que não conseguiu encontrar um bom jogo, não conseguiu. Teve um jogador só que teve uma boa partida, depois cansou no segundo tempo, perdeu um pouquinho a função, que é justamente o Maiquinho, mas o time, no geral, não foi bem. Não foi bem. Inclusive, o técnico Thiago Oliveira tentou mexer de alguma maneira na equipe, mas não conseguiu reverter isso de forma positiva. O São Bernardo foi um pouquinho melhor, mas pouca coisa, mereceu o empate e, consequentemente, mereceu a vitória. Quando eu falo vitória, é a classificação para a próxima fase da competição. Mas também é um time que tem suas limitações e vai ter muito problema, inclusive, nesse confronto com o MAC nas quartas de final. Esse é Roberto Marcondes e o Marcelo vai passar para a gente aqui a próxima fase, os jogos das quartas de final da próxima fase da competição, Corsato. Portuguesa e Paulista é o primeiro jogo, Marília e São Bernardo, outro confronto, Rio Preto e União Barbarense, mais um confronto, e o quarto e último confronto das quartas, 15 de Jaú e Rio Claro, lembrando que Portuguesa em primeiro, Marília em segundo, Rio Preto em terceiro, 15 de Jaú em quarto na primeira fase, fazem o jogo da volta nos seus domínios. E nessa fase quartas de final, 2 resultados iguais, a decisão da vaga para a semi vai para os pênaltis, Carlos. Os 2 rebaixados para 4 ano que vem. Desportivo Brasil foi o 15º colocado, União Suzano já entrou na rodada rebaixado. Isso, então passa para a gente os resultados rapidinho desta última rodada, a 15ª aqui no comentário final, para ficar tudo em um vídeo só para você ficar muito bem informado aí no YouTube. Em Catanduva, a equipe do Catanduva perdeu por Paulista 3-1, o Paulista se classificou, o Desportivo Brasil perdeu para o 15 de Jaú pelo placar de 2-1, Desportivo rebaixado, 15 classificado, a Itapirense perdeu para o Rio Preto por 1-0, Rio Preto se classificou, Itapirense segue na Série A3 na próxima temporada, o MAC venceu a Francana por 2-0, Marília classificado, Francana na Série A3 na próxima temporada, Portuguesa Santista venceu a União Barbarense por 3-0, os 2 times classificados para a próxima fase, o Rio Branco perdeu para o Bandeirante, esse jogo não valia nada, 2-0 para o Bandeirante em Americana, e o Rio Claro se classificou ao vencer o rebaixado União Suzano jogando em casa por 3-1, além do jogo que a gente transmitiu, você narrou, o Marcondes comentou, União São João 2, São Bernardo também 2, Carlos. Gols do Michael Douglas marcou para o São Bernardo 1-0, Rafael Costa empatou de pênalti para o União São João no primeiro tempo, no segundo tempo o Alex Oliveira fez um golaço para o União, virando o jogo 2-1, mas a 43 do segundo tempo, o lateral esquerdo Hudson foi para a rede, empatou o jogo e deu a classificação para o Cachorrão. O São Bernardo está na próxima fase da Série A3 do Campeonato Paulista. O comentário final. Comentário final. É isso, deixa eu pegar o destaque final aqui então do nosso querido Roberto Marcondes. Marcondão, entregamos o produto, né? 15ª rodada, Série A3 do Campeonato Paulista, tudo definido, Marcondes. E é gostoso porque é um momento de prestação de serviço, como é a política nossa aqui do Portal Futebol Interior, com nossas redes sociais, com a nossa Rádio FI, com o nosso Instagram, com o nosso placar ao vivo, que realmente é um grande sucesso no futebol do Brasil. E esperamos agora as quartas de final. E repito, não tem favorito. Mas a Portuguesa tem quase 10 pontos em relação ao quarto colocado. Mas todo mundo fica igual. Mas um time está melhor que o outro. Tem times mais encaixados. A Portuguesa tem um time encaixado. Assisti Portuguesa e MAC, gostei muito da Portuguesa. O MAC ganhou porque tem um time muito encaixado, com o Ricardo Costa, que é um belo de um treinador, que é campineiro, inclusive o Ricardo. Vejo um time muito forte, mas esse fortalecimento ele vai ter que ser construído a partir de agora. Primeira fase terminou, agora é uma outra história, onde todo mundo começa do zero. Essa é a questão. Esse é o Ricardo Costa, que subiu com o São José, né? Subiu o São José, subiu com o MAC.
E tem alguns acessos importantes aí. O Capivariano e o Ricardo. O Ricardo tem 40 e poucos anos, é do Tancredão, Ricardo. Né? Nova geração. Nova geração. E ele é campineiro, nascido em Campinas, inclusive. Que, aliás, é um treinador fantástico, um ser humano. Ele, treinador, e o irmão dele, o Edmar Costa, que é o assistente dele. Tá certo. Esse Roberto Marcondes, que estará de volta em outras transmissões aqui dos canais Futebol Interior. Lembrando que nós transmitimos Ponte Preta e Guarani. O Guarani joga só na primeira semana de abril, né? Que a gente fala só, mas tá aí também, né? Tá aí já? Tá na aí outra já. semana. Não, na outra. Daqui 15 dias. Porque semana que vem já tem... Nem 15 dias, porque hoje é 22, né? É isso aí. Hoje é 22, 21 hoje. É dia 5 de abril o Guarani estreia. 14 dias. 2 semanas. Duas então, semaninhas. passando a próxima semana, a outra semana. Depois do feriado, depois da Páscoa. Isso, já tem Guarani em campo. A Ponte Preta joga amanhã contra o Atlético. Estaremos aqui a partir das 5 da tarde para transmitir esse jogo. Lembrando que depois da nossa transmissão aqui no canal de áudio, nós vamos curtir o jogo do Botafogo de Ribeirão Preto. É Série B, Campeonato Brasileiro, viu, gente? Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo estreando o Wilson Rocha. O Rochinha tá trabalhando, hein? Hoje ele já transmitiu o jogo do Comercial pela Série A4 e daqui a pouco vai para mais uma jornada. Vai para o jogo do Botafogo, jogando... O jogo do Botafogo é às 7 da noite, se eu não estiver enganado. Normalmente eu me engano, né? 7h15, contra o Fortaleza, na Nicknet. Thiago Carpini, do Fortaleza, ex-técnico do São Paulo, ex-técnico de Juventude, ex-técnico do Guarani, jogou nos 2 times aqui, Campinas, Ponte Preta e Guarani, ex-zagueiro, 7h15, a bola rola com a W Esportes lá de Ribeirão Preto. Bom, faltando 20 minutos para as 18 horas. Vamos com a ficha técnica do jogo, Bolacha? Bora lá então. Ficha técnica do jogo. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior no Hermínio Ometo em Araras, 15ª rodada, Série A3, última rodada da fase de classificação, 21 de março de 2026, União São João 2, São Bernardo também 2, esse resultado eliminou União São João, classificou São Bernardo até 43 do segundo tempo, o União estava se classificando em 6º lugar e o São Bernardo estava fora, o São Bernardo empatou, passou o União, tirou o União da classificação. União de Matheus Pellegrini no gol, Kleberson, Fernando Brito, Nuno e Thales, Juan, Maiquinho, Léo Machado, Bruninho, Rafael Costa e Alex Oliveira. O Thiago Oliveira, o treinador, ele foi econômico nas alterações, né? Só fez 3. Saíram Kleberson, Fernando Brito e Maiquinho. Para as entradas do Vitinho, o Vitão e também o Giovani. Já o São Bernardo, do Renato Peixe, de Wallace no gol, Léo Oliveira, Michael Douglas, Wesley Barbosa e Hudson, Pedro Bambu, Alisson e Kaique Alves, Vinícius Macedo, Kevin Maltus e Luizinho. O Renato Peixe não economizou, não. Tirou Léo Oliveira, Pedro Bambu, Kaique Alves, o Kevin Maltus e o Luizinho para as entradas do Varley, do Romário, também do Wesley Brito, João Guilherme e o Pedrinho. Gols do jogo, 22 do primeiro tempo, Michael Douglas de cabeça, 1-0 para o São Bernardo, 44 de pênalti, um pênalti duvidoso, Rafael Costa empatou para a equipe do União de Araras. No segundo tempo, o Alex Oliveira fez um golaço, driblando quase que toda a defesa da equipe do São Bernardo, 2-1 a 28, mas a 43 do segundo tempo, o Hudson empatou a partida, 2 para o União São João, 2 para a equipe do São Bernardo. Rodrigo Fernandes Júnior, 28 anos, árbitro da partida, ele que foi formado em 2019 na academia da FPF, o assistente 1, Ítalo Magno de Paulo Andrade, 37 anos, professor de educação física, formado em 2012, assistente 2, Vladimir Nunes da Silva, 39 anos, formado em 2008, ele é ferroviário, quarto árbitro, o Pietro Dimitrov Stefanelli, 34 anos, formado em 2012, ele é administrador de empresas. Amarelos aqui, ó, Maiquinho, Léo Machado e foram 3 amarelos aqui para o time do União. O Matheus Pellegrini, amarelados para o time do União. No São Bernardo, Michael Douglas, Wesley Barbosa, o Luizinho
e também o João Guilherme, os amarelados, 7 cartões. Fim de jogo no Hermínio Ometo em Araras, União São João 2, São Bernardo também 2. Ficha técnica do jogo. Bora, passando a régua aí, Marcelo, no placar ao vivo Futebol Interior, além da Série A3, tem Série a B do Campeonato Brasileiro começando, tem jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, jogos no Campeonato Paulista, que o Marcelo não falar aqui, você entra no placar ao vivo Futebol Interior, tem tudo lá separado por competição, não é, Corsato? É isso. Bom, a gente já passou a limpo a Série A3, né? Então tá lá no futebolinterior.com.br, tem lá o placar ao vivo e as informações todas também da Série A3 no portal Futebol Interior. Nas nossas redes sociais, trabalho da rapaziada no Instagram, Pedro Lino e toda a trupe, né? Fizeram também a cobertura de União São João e São Bernardo, um jogo para fortes emoções e a classificação do São Bernardo União fica pelo caminho. Vamos focar na Série B, que amanhã tem Ponte Preta contra o Atlético. Você vai conferir o jogo a partir das 5 da tarde, a nossa transmissão às 18 horas. Começa o jogo lá em Minas Gerais, São João del Rei. Primeira rodada começando nesse final de semana, a bola está rolando já para Vila Nova e CRB, 0-0 o primeiro tempo. Teremos daqui a pouquinho em Fortaleza, o Ceará no Castelão pega o São Bernardo, no Germano Krieger em Ponta Grossa, o Operário pega às 6h15 o Atlético Goianiense que eliminou a Ponte Preta na Copa do Brasil no meio de semana. Às 7h15 o Carlos falou, a gente vai retransmitir aqui no portal Futebol Interior no canal de áudio, Botafogo e Fortaleza. Teremos também hoje ainda às 8h30 da noite na Arena Pantanal, o Cuiabá pegando o Sport Recife. Amanhã, 4 da tarde, a bola rola na ressacada para Avaí e Juventude, de volta à Série B o Juventude. O Náutico de Hélio dos Anjos pega o Criciúma de Eduardo Baptista. O jogo que a gente vai transmitir na Arena Sicredi, em São João del Rei, o Atlético pegando a Ponte Preta. Teremos também amanhã, no mesmo horário, Goiás e América na Serrinha. E amanhã também, às 8 horas da noite, o Novo Horizontino, vice-campeão paulista, encarando Londrina, vice-campeão paranaense. Algumas informações rapidinhas aqui. O Pacheco pediu rescisão de contrato com a Ponte Preta, deve ser anunciado pelo Caxias da Série C nas próximas horas. O Bruno Lopes também, jogador que estava no Norte, volta para a Ponte Preta, mas não quer ficar, não deve jogar a Série B pela Ponte Preta. A Ponte está com muitos problemas para pagar salário e está perdendo o jogador. Por exemplo, o Thiago Coelho, goleiro, aceitou uma proposta do Santa Cruz e deve jogar pelo Santa Cruz, ele que foi reserva do Diogo Silva e não estreou no Campeonato Paulista e deve estar se transferindo para o Santa Cruz. O Guarani, está lá no portal Futebol Interior, vai disputar a Série C, outro clube aqui de Campinas, é claro, o Gigante de Campinas anunciou o João Paulo, meia, que estava no São Bernardo, passou pelo CRB, jogou na Ponte Preta também, bom jogador, como seu novo reforço. Mas duas da Ponte Preta rapidinhas aqui. A Ponte tem 75% da venda do nome do estádio decidida, mas ainda não se sabe o nome do patrocinador. Mas 75% a Ponte praticamente vai vender o nome do estádio, como fez o Náutico lá no Aflitos, né? Também vendeu o nome do estádio e a Ponte está procurando também um patrocinador master para sua camisa, para o seu uniforme. Amanhã joga sem patrocinador master, mas a Ponte Preta está buscando aí um patrocinador master. Precisa, de dinheiro, porque tá todo mundo pulando do barco também. A situação começou a complicar pelos lados da Ponte Preta mais uma vez, mas amanhã a gente vai falar mais de Macaca aqui, a partir das 5 horas da tarde. Conto com a sua audiência, valeu todo mundo que ficou junto com a gente. Se não curtiu, curta a transmissão, se inscreva no canal, vai ser legal ter você com a gente aqui no portal Futebol Interior. Um abraço pro Bolacha, para você, Carlos, pro Marcondes, que já vazou na braquiara, para nossa grande audiência, e até a próxima. Tchau. Esse Marcelo Corsato, que ficou aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Hora de colocar um ponto final, então, na nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Sinditaxi, Alto Posto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura, hein? Restaurante e Pizza do Dadá, hoje é sábado, dia de pizza.
Pizza. Sábado pede pizza, pizza é do Dadá. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. Seguinte, você vai ficar agora com a jornada esportiva da Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Fortaleza. O Wilson Rocha e toda a equipe da W Esportes de Ribeirão Preto. Amanhã, 5 da tarde, estaremos aqui novamente para mais um jogo. Aí, Série B, Campeonato Brasileiro, estreia da Ponte Atlético e Ponte Preta. A bola rola às 6, às 5 da tarde, a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Estive com o Marcelo Corsato, com o Roberto Marcondes e com o Eduardo Rodrigues aqui na mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, em nome de todos. Eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um grande abraço. Amanhã a gente se fala de novo, 5 da tarde aqui no FI. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.